Esse vídeo tá recheado de spoilers sobre Devil May Cry, de praticamente todos os jogos, e obviamente do anime da Netflix. Então se você liga de alguma forma para spoiler, esteja avisado. Tá, esse contrato aqui não é bom, invadir uma torre recheada de demônio, provavelmente o risco de morte é muito alto. Caçar um Lorde Vampiro que tá atazanando uma tal de Transilvânia aí, também não acho bom. E ó, não vi que vocês estavam aí. Se eu soubesse que vocês viriam, eu estaria com uma roupa melhor, mais apresentável. Mas já que você chegou, deixa eu mostrar aqui como funciona a minha agência. A Cecilious May Cry, eu abri ela recentemente, sabe? Para lidar com problemas de mundos exteriores aí, como criaturas do submundo, fantasmas, todo esse tipo de coisa que a gente não vê no nosso cotidiano. Se ligando aqui numa propaganda muito foda para vocês entenderem mais ou menos como funciona a Cecilious May Cry. Ei, você aí! Tem percebido que o seu cachorro tem tido hábitos estranhos e age como uma pessoa? Ele pode ser, na verdade, um skinwalker, perambulando pelo quintal da sua casa. Ou pior, um demônio. O retrato da sua falecida avó começou a esboçar reações e rir da sua cara do nada? Pode ser um demônio te pregando peças. Seu youtuber predileto que você assistia desde a infância virou um noiado que ameaça as pessoas e vive pedindo pix? Isso pode ser só abstinência por parte dele mesmo. Mas pode ser que um demônio tenha o possuído. Demônios existem e são variados em tamanhos. E nós, aqui da Cecilious May Cry, estamos aqui para dar cabo neles. Ligue hoje mesmo para... E se ligar nos próximos 5 minutos, você ganha de brinde também um DVD de culinária feito pelo próprio Cecilious. Porque do que adianta você caçar o mal se você tá de pança vazia? Cecilious May Cry, cuidando de você contra o demônio. Aviso, não nos responsabilizamos por danos materiais e psicológicos causados por criaturas infernais durante ou após a conclusão dos serviços. Mas danos são de responsabilidade total por parte do contratante. Muito foda, né? Agora que deu pra entender melhor como funciona aqui a Cecilious May Cry, eu acho que eu tenho que falar qual foi a minha principal inspiração pra criá-la. Que no caso, se não é óbvio, foi Devil May Cry. Devil May Cry, uma franquia que tá nativa desde 2001, com mais de 6 jogos principais, se você contar as Special Editions, lançadas ao longo dos anos, o reboot de 2013 e o jogo pra mobile, que é melhor a gente não comentar sobre. Devil May Cry é um dos principais pilares dos jogos de ação e moldou uma geração inteira de jogos que viriam pra frente, os hack and slash, que eu sou particularmente apaixonado por este gênero. E passei 99% da minha adolescência só jogando jogos desse estilo. E não é só minha adolescência que foi marcada, como a de milhares de pessoas pelo globo terrestre, que na época nunca pegou um casaco vermelho, botou uma peruca branca e um cabo de vassoura pra fingir que era o Dante. Quem não fez isso, viveu a infância errada. E muitos acham que a história de DMC só serve como justificativa pra você esmagar botão enquanto tenta fazer combos maneiros. O que não tá parcialmente errado. Ou que o Dante é só esse personagem brincalhão o tempo todo. Pizza Man goes... DMC é muito mais que isso. Ah, e detalhe, vocês veem que às vezes eu tô falando DMC é porque é muito melhor falar DMC. Porque falar Devil May Cry o tempo todo vira um trava-língua absurdo. Então, às vezes eu vou abreviar Devil May Cry pra DMC, tá? Só pra ficar bem claro. Apesar do humor e cenas fodas de ação, os jogos mostram personagens complexos, com problemas bem humanos. Nesse mundo altamente punitivo, com suas histórias trágicas e desafios quase impossíveis de se cumprir. O legado de uma família e o fardo que ela carrega por possuir tanto poder e tanta responsabilidade diante de 2 mundos. Mas mesmo com tanto poder diabólico, sua humanidade se revela nos momentos mais difíceis. E eles superam desafios ainda mais complexos. E seguem em frente com suas vidas,
com um sorriso no rosto, passando essa mensagem bem bonita no final de cada jogo. E por você ter toda essa bagagem poderosa que essa franquia carrega, é óbvio que a Capcom, dona da franquia, iria querer ordenhar ainda mais essa história. Então a gente tem mangá, light novel, HQ, bonequinho, cassino japonês, também conhecido como Pachinko, que também é conhecido como lavagem de dinheiro, e por fim, anime, que foi o caso lá em 2007, com um anime produzido pela Madhouse, estúdio responsável por animar obras como Hunter x Hunter, Death Note, Kaiji, Overlord, entre muitos outros animes bem famosos por aí. E assim, na época, eu lembro que eu joguei DMC e depois de zerar, eu fui ver um anime pra tentar me imergir mais na história, né? E apesar de eu ter gostado dos primeiros episódios, eu nunca terminei ele de fato. E eu não me lembro bem o motivo de eu ter dropado ele. Talvez eu só tinha outras prioridades na época. E quando anunciaram um novo anime de DMC da Netflix, eu lembro que eu fiquei extremamente hypado, porque fazia anos que a gente não tinha nenhum conteúdo de Devil May Cry. Porra, o último jogo principal foi lançado em 2019. E o jogo de 2023 pra mobile não conta. 6 anos, sem coisa nova dos caçadores de demônios. E quando saiu o primeiro teaser desse novo anime, foi anunciado também quem iria dirigi-lo, Adi Shankar. Na época, eu não conhecia muito sobre os trabalhos anteriores desse cara, sendo a única coisa que eu realmente assisti dele foi Capitão Laserhawk, que também é da Netflix, que parodia os jogos da Ubisoft, criando um novo universo a partir disso. E talvez você conheça essa animação por causa do Rayman cheiradão. E quando eu assisti, eu lembro que eu gostei bastante da série. E por não se basear diretamente na história de nenhum jogo da Ubisoft, a liberdade criativa que eles tiveram pra série a tornou muito impressionante. E me fez gostar muito dela, o que me fez me importar com personagens dessa empresa desgraçada que é a Ubisoft. O sapo Assassin's Creed é muito foda, aliás. Então, quando eu vi o nome do Adi Shankar estampado no anime da Netflix, eu fiquei, ok, talvez a gente esteja em boas mãos. Pelos tweets dele, ele afirmava que era bem fã da série, que jogou todos os jogos, zerou todos. Tem foto dele fazendo cosplay de Dante, o que é um pouquinho bizarro, mas ok. E quando os fãs perguntavam sobre como seria esse anime, como seria essa adaptação em paralelo com os jogos, ele sempre respondia na moral e falava que a série seria para os fãs mais hardcore e que foi feita para quem cresceu jogando ou para quem gosta mesmo da franquia. E todo material novo que saía só aumentava mais esse hype. A abertura tocando Limp Bizkit, o universo dessa história se passando nos anos 2000, o que particularmente para mim, quando eu vi pela primeira vez, me agradou bastante. Então aparentemente esse cara não iria decepcionar a gente, certo? E enfim, eventualmente lançou um anime. E Cecílios, o que você achou do anime? Amigos, a perversidade humana se revela quando a gente menos espera. A gente conseguiu ver a verdadeira face por trás de Adi Shankar. Um lobo em pele de cordeiro. Ok, talvez eu esteja exagerando um pouco. Não deve ser tão ruim assim. Todo mundo aqui tem parente morto ou trauma de infância. Soldado, até mesmo o demônio pode fazer a obra de Deus. Não tem noção da tempestade que está por vir. Eu sou a tempestade. Meu Deus, vai ser doloroso analisar isso aí. Mas bem, não vamos de enrolação, né? Vamos logo falar disso aí. Caramba. Sabendo de tudo isso, Dante, som na caixa. This party's getting crazy. Let's rock. Hoje relembrando foda, bota fogo, papo. A Dalva tá bebendo esperma, a Dalva tá engolindo esperma. Devil May Cry. Mas antes de começarmos essa bagaça, uma palavrinha do nosso patrocinador. E aí, você já pensou em desenvolver seus próprios jogos, mas você não sabe por onde começar? Por isso, eu lhes apresento o None Class. Pra caso você não saiba, é simplesmente o maior curso de Game Maker do Brasil, se não do mundo. Essa engine que é capaz de desenvolver jogos como Undertale, Katana Zero, Hotline Miami, entre outros. Como também você tem aulas sobre Unity, que é responsável por Cuphead, Night in the Woods e Hollow Knight. E ainda aulas sobre desenvolvimento mobile, que pra caso você não saiba, o mercado de mobile só gera 100 bilhões de dólares por ano. Ah, mas
Ai, cilindros, eu não sei como desenvolver jogos. O que eu faço? Não tem problema, amigo. Aqui no Noni Class você vai aprender desde o básico até o avançado, te ensinando em aulas e botando você para praticar com suas habilidades, que é o essencial para o desenvolvimento de jogos. São mais de 2.000 aulas sobre como programar jogos, com mais de 100 horas de conteúdo e totalmente remoto, para você fazer no seu tempo. Tudo isso com acesso vitalício. Comprou, é seu para sempre. Com uma comunidade enorme de alunos para te ajudar e suporte do professor prontinho para sanar todas as suas dúvidas. Não só isso, como você também ganha um certificado ao finalizar o curso, que vai ser ótimo para o seu currículo ou portfólio. Tá, mas eu ainda não te convenci? Então escuta essa. Vários alunos do curso já desenvolveram seus jogos e publicaram eles nas plataformas como Steam até Google Play. E até em consoles como o Nintendo Switch. Isso porque você também tem aulas sobre o mercado de games, que você vai aprender a monetizar os seus jogos e publicá-los em várias plataformas. Tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 11,88, ou se não, R$ 119 à vista. O que você tá esperando, minha amiga ou amiga? Clica no meu link abaixo aí na descrição ou no comentário fixado e vamos começar essa sua carreira de desenvolvedor de jogos. Algumas explicações de como vai funcionar essa bagaça. Ao longo do vídeo, eu vou estar resumindo os episódios sobre o anime. E no final de cada episódio, eu vou expressar a minha opinião sobre ele e alguns outros detalhes que eu vi durante a edição e afins. E no final disso tudo, eu vou dar minha opinião sincera sobre a série num geral. E como esse vídeo tá grande para um caralho, ele vai ser dividido em capítulos, para que você possa ver no seu tempo. Às vezes para lavar aquela louça, ouvir de fundo enquanto você trabalha, ou até durante o seu almoço, e qualquer outra coisa que você for fazer. Mas por favor, não bota isso de fundo enquanto você estiver fazendo sapecagens. Eu imploro. Ai, que delícia. Estando tudo avisado, vamos lá. O anime começa mostrando vários planos do Vaticano, por fora e por dentro. E de repente, uma equipe de pessoas mascaradas invadem a Basílica de São Pedro, fazendo uma baguncinha. E até matam os guardinhas que estavam lá só trabalhando lá de boa. Coitado do Jorginho. F nos comentários pro Jorginho. E não é possível que eles não tenham um armamento mais pesado pra eles se defenderem, já que até câmera de vigilância eles têm. E eu sei que na vida real eles também andam usando armaduras e lanças, só que pro contexto do anime não encaixou. Eles poderiam ter mais alguma coisinha pra se defender. Mas enfim, a cena corta pros invasores roubando tesouros e arrombando tudo, e ignorando completamente um artefato que fica brilhando em roxo do mal, focando só nas joias. Vai ver, eles jogaram muito D&D e sabem o que é um item amaldiçoado e que é melhor não tocar. Ou eles só falharam no teste de percepção mesmo. Até que uma figura nova aparece. Um bizarro coelho humanoide. Então, os bandidos obviamente apontam suas armas para a direção desse novo personagem e o mesmo diz que não precisava disso. E fala: norte-americanos, em tese os mais confiáveis da sua espécie. Mas se algo não se encaixa na sua compreensão limitada, vocês atiram, bombardeiam ou queimam sem sequer hesitar. Só por esse diálogo já dá pra ver pra qual lado essa série tá indo. Isso é muito preocupante. Coisa que eu vou elaborar melhor mais tarde. E então, o coelho quebra o vidro onde está o artefato e revela ser uma espada, a Force Edge. Uma das primeiras armas que o Dante usa no primeiro Devil May Cry. E que também o Virgil usa no DMC 3 e tanto no 5. Sendo uma das opções de armas que ele tem no seu arsenal. E é uma arma super importante para a lore do DMC. Vamos ver como é que eles vão abordar essa espada aqui. Porque logo em seguida, o alarme da Basílica ativa e o coelho começa um monólogo, falando que a religião humana é baseada no inferno e que os humanos reprimem seus instintos por medo, atacando o mundo infernal, o mundo do coelho. E daí ele parte para matar os próprios soldados que ele mesmo contratou, mostrando toda a sua maldade. Que daí ele aciona um botão que explode tudo no local. E tá, vamos lá. O coelho, ele é um personagem interessante por si só, porque ele é um personagem que nunca apareceu de fato nos jogos, sendo um personagem exclusivo do mangá de Devil May Cry 3. Lá ele é só um demônio menor que contrata o Dante para dar cabo de outros demônios e já morre no mesmo capítulo. Sendo que aqui foi o contrário, eles deram uma importância a mais para ele, mostrando ser muito mais sádico e cruel. E ele parece muito interessante
interessante só por esse início. Vamos ver se isso se mantém, né? A próxima cena já corta para as ruas de Nova York, onde mostra uma mãe passeando com sua filhinha, que está num carrinho de bebê, que após a mãe se distrair, o bebê é possuído por um demônio. E o chocalho dela é jogado para um beco, para atrair a mãe para uma emboscada. Demônios estavam esperando na espreita para tentar pegar mais uma vítima. Olha lá a cena de quando o personagem de anime fica insano. Mas para sua salvação, o protagonista aparece, Dante. Ele luta contra os demônios numa cena de ação mega épica. E após derrotar todos eles, ele manda uma piadinha. O esqueleto não é o mesmo desde os anos 80. Daí em seguida, ele comenta que a área tá infestada de demônio e que o contratante dele o mandou pra lá. E a dona, sem entender porra nenhuma do que ele tá falando, só agradece. E nessa, a filhinha da moça se revela, tentando matar o caçador. E quando ele iria atirar no capeta mirim, a dona bate no Dante com uma bolsada e foge do local com o carrinho, deixando o Dante de xereca. Após isso, um noticiário começa, falando do atentado que rolou no Vaticano, e mostra uma filmagem da silhueta de um demônio, que é claramente o Cavaliere. E logo já corta para um debate entre três personagens, sendo que um fala que a esquerda já tá com argumento contra os Estados Unidos para pararem de policiar o mundo, e comenta que a figura demoníaca era na verdade um traje bélico criado pelos Estados Unidos, e que era para eles mesmos liderarem o planeta, mostrando todo o seu patriotismo americano. Já o outro personagem já contra-argumenta, falando que na verdade foram os russos, e fica nessa discussão até cortar a cena. E aí já vem uma das primeiras red flags dessa série: política em Devil May Cry. Por que caralhos você quer meter política logo em DMC? Tipo, eu até entendo você colocar política em Resident Evil, um Fallout New Vegas, porque sim, esses jogos fazem sentido você ter política, porque a história deles é influenciada pela política. Só que Devil May Cry fala de política, é tão estranho. Devil May Cry é uma história sobre fantasia e principalmente sobre a mitologia por trás da figura demoníaca, do mal. Não é uma história onde você vai abordar sobre esquerda e direita. E antes que você comentem, Mas Cecílios, toda a história tem um pouquinho de política. A política está no dia a dia. sim, eu até concordo com você, mas Devil May Cry não é o melhor exemplo para você abordar sobre esquerda ou direita em sua história. Os jogos que eu citei são exemplos melhores para você colocar esse tipo de assunto. Mas enfim, esse tópico vai voltar ainda nesse vídeo. Vai piorar e muito, porque logo em seguida já corta pra Casa Branca, onde tá rolando uma reunião a respeito sobre o ataque do Vaticano, onde esse cientista aqui, que eu esqueci o nome dele, qual que é o nome dele? Pera aí, deixa eu ver. Scientist, Devil May Cry, anime Netflix. Achei, Dr. Fischer. Ele fala que o atentado ao Vaticano é nada mais nada menos que uma rede complexa de demônios terroristas. Daí o General Ross ali, tipo, literalmente é o General Ross, tenta debochar do cientista, até que um homem a seu lado diz que o doutor é altamente renomado no seu meio, e que ele não tava de meme não. E esse aí é o vice-presidente dos Estados Unidos, o Baines. Esse personagem que vai ser muito importante pra esse anime, queira a gente ou não. Daí começa todo um papo científico sobre portais, leis da física e que demônios são seres de outras dimensões, que eles estão vindo para a nossa dimensão e se infiltraram na nossa sociedade, tentando mimicar o ser humano. Daí o presidente dos Estados Unidos, que eu gosto de chamá-lo de Homem Estados Unidos, já que ele é o estereótipo completo do homem estadunidense, responde com outra pergunta. Resume pro público aí com mais diálogo expositivo como você sabe sobre isso. Daí o doutor mostra que ele trabalha para uma organização chamada DARKCON, que é literalmente Capcom, gerenciada pelo vice-presidente. Daí de repente, um carinha com um CD chega na reunião mostrando uma gravação que ele achou dos bandidos que se infiltraram no Vaticano, onde lá, depois de serem assassinados, o coelho faz um enigma para quem assistisse sua filmagem, falando para acharem um caçador, e esse caçador sendo literalmente o Dante. E a pergunta que não quer calar é: como caralhos eles conseguiram essas filmagens?
sendo que é o governo dos Estados Unidos e o atentado foi no Vaticano. Essa é uma das piras e viagens que só podem ser respondidas com simplesmente o roteiro quis que isso acontecesse. O Bennis então fala que agora começou a Guerra Santa e que Deus sempre esteve certo, mostrando assim que ele é um carinha mega religioso. E isso vai ser tão problemático no futuro, mas não é hora de comentar, porque ele pede para reunir todos os caçadores de demônios e trazer até ele, e corta para uma cena onde vários caçadores estão sendo perseguidos e capturados pela Darkon, e uma dessas caçadoras sendo literalmente a protagonista do Devil May Cry 2, a Lucia. Pergunta sincera, é só eu que acho essa personagem parecidíssima com a Rihanna? Sendo essa uma das primeiras referências para os fãs da franquia ficarem: ai meu Deus, uma referência dos jogos. Olha, eu entendi a referência. O Dante então chega numa lanchonete, onde lá ele recebe um sundae de morango, que faz referência a um anime antigo de 2007. Ai meu Deus, uma referência do anime de 2007. Tá bom, chega. E além da sua fatídica pizza, outra coisa que ele só comia no anime é o sundae. Dante, me passa esse seu segredo. Como é que tu faz? Tu toma milkshake de morango e come pizza e ainda tem esse shape? Tá maluco? Tem até a mesma atendente do anime antigo, que deixa o número dela pro Dante, pra fazer umas sapecaiagens. Mas como ele só liga em ser maneiro e matar capetas, ele ignora como um verdadeiro Red Pill. E do simples nada é jogado no estabelecimento um fucking caminhão. E lá, o Dante usa seu estilo com sua reação supersônica para salvar as pessoas que estavam lá junto dele. E essa cena é muito legal porque mostra que ele já tinha domínio dos seus estilos que ele usa nos jogos, o que é algo muito legal. E depois dele salvar todo mundo lá, quem aparece no meio às chamas é o homem, a lenda, Virgil. E nessa cena toca uma versão nova da Bird Delight, que é o tema dele do DMC5. Eu vou colocar pra vocês um pouquinho, porque mais que isso, o YouTube bota na minha bunda. E o Dante fica em choque total vendo essa cena, porque o último contato que ele teve com seu irmão foi na sua infância, no dia em que sua família foi atacada por demônios, o que levou à morte da sua mãe. Mas na verdade, quem se revela não era o Virgil, mas sim um demônio, assumindo sua forma, o Plasma, esse inimigo vindo direto do primeiro jogo. E é o mesmo que possuiu o bebê no início do episódio. Uma luta entre os dois começa, e depois de um tempinho, o Plasma foge pela tubulação do estabelecimento. Daí vendo isso, o caçador atira no chão, no ritmo da música, caindo no porão procurando o Plasma. E quando ele surpreende o Dante, a cena corta. Opa, por que cortou do nada? Eu tava querendo ver a luta. E então, volta pra cena dos caçadores que foram capturados pelo governo, para eles falarem sobre o coelho. E um deles revela que um cara que é um vigarista organizou um trabalho para o coelho e que ele era da pior espécie. Mas só com ele, eles teriam as respostas. Então, a SWAT invade a baladinha de San Fierro do GTA San Andreas atrás desse novo personagem, que é o Enzo. E eu já falo de cara uma coisa, eu não gosto nem um pouco desse personagem. E se você leu um mangá de DMC3, esse nome já te traz algumas lembranças. Porque lá tem um personagem de mesmo nome, que aparece. E ele ajuda o Dante como um intermediário dos contratos que ele pega. E seu papel na história, além disso, é também ser um alívio cômico, já que a maioria dos quadros onde ele aparece é ou estando bêbado ou sendo um trapalhão. E uma curiosidade é que eu vi gente falando que ele aparentemente é o mesmo personagem chamado Enzo que tem no Bayonetta, que é um outro jogo dirigido pelo Hideki Kamiya, o criador de Devil May Cry. E ele mesmo disse em um tweet, há uns meses atrás, que os universos de Bayonetta e Devil May Cry são os mesmos. Seria isso o Devilnetta verso começando a surgir? O que importa é que depois de tentar fugir da polícia, ele é preso e capturado pelo governo, onde ele revela que de fato conhece o coelho e sabe do seu objetivo, que era ir atrás do Dante. Já os motivos disso, ele não sabia o porquê. E com uma pesquisa rápida no Google, o doutor acha o currículo do Dante, se é que eu posso chamar assim, e suas experiências passadas, falando que ele era muito perigoso e que só trabalhava sozinho. Para isso, voltar de novo para a luta do Dante contra o Plasma, que quando ele encurrala o Dante, pronto para estudá-lo, o Dante dá um porradão que nocauteia o demônio. E quando ele acorda, ele revela pro Dante
que ele é um metamorfo, que não sabe da sua verdadeira origem. Mas daí ele finge que vai explodir e matar ele e o Dante. Mas na verdade era apenas um show-offzinho pra ele se tornar morcego e fugir dali mesmo. Daí volta pro Enzo falando um monte de abobrinha. Então é nos revelado que teve uma equipe da Darkcon, e puta que pariu, eu não consigo falar esse nome direito. Esse nome é escroto demais. Foi atrás do coelho, mas que geral dessa equipe foi de arrasta pra cima, menos um, que foi deixado vivo por motivos estranhos. E depois disso, eles começam um diálogo mega expositivo sobre a lenda do Sparda e concluem que pelas gravações havia um encaixe faltando na Force Edge e que esse seria o motivo do coelho tá indo atrás da espada, para assim poder abrir o portal do submundo, dizendo que os amuletos separados por Sparda abririam esse portal, sendo que esse é literal o plot do Devil May Cry 3. Agora, como eles sabem da existência dos amuletos, é um completo mistério, mas é aquele famoso roteiro. E o soldado sobrevivente do ataque, que o nome dele é Anders ou Anders, aparece e comenta sobre o plano do coelho. E depois disso, o episódio 1 termina, mostrando o Dante dançando no Dance Dance Evolution, fazendo referência àquela dancinha dele do DMC5, com o chapeuzinho do Michael Jackson. Acabando assim o primeiro episódio, com uma versão melancólica de Devils Never Cry. Se liguem nela. E vamos lá para a opinião do primeiro episódio. Olha, eu gostei bem dele. Eu acho que ele já apresenta bem de cara os elementos principais desse universo. Principalmente para quem nunca tocou um dedo na franquia. Eu acho que a caracterização do Dante tá muito boa. Eles conseguiram capturar bem a essência do personagem. Dele ser mais divertidinho e mais malandro, vamos dizer assim. A animação das cenas de combate tá ótima, tá lindíssima. O Dante, ele tá bem bicho piruleta das ideias, igual nos jogos. E eu gostei do design das criaturas. Eu gostaria que ele enfrentasse mais criaturinhas dos jogos, sim. Mas essas aqui já ajudam um pouco. Mas, infelizmente, como vocês já viram pelo título desse vídeo, em algum momento essa série vai pecar. E muito. E nesse primeiro episódio a gente começa a ver esses traços amaldiçoados sendo marcados, como se fosse um vírus que vai infectar e adoecer o corpo futuramente. Que é o caso da política, que eu expressei um pouco minha opinião lá, enquanto eu falava do episódio, mas abordar política em universos fictícios não é um problema. Tem muitas séries e franquias que fazem isso com maestria. Por exemplo, o caso de Star Wars, que aborda bem como funciona cada estado, cada planeta, as suas leis. Mas sempre tem os prós e contras. Os prós é que você consegue determinar como aquela sociedade funciona, como é a estrutura dela, e também faz com que nós, os telespectadores, consigamos puxar um traço do mundo real. Já o contra é que nem sempre isso funciona, e acaba desbancando em dois cenários. Ou o universo vai ficar cheio de informação e você só vai ficar perdido enquanto tenta focar na história principal, ou a política só serve pra você descobrir quem que é o vilão no final da história. Que infelizmente aqui acontece isso, e eu não gosto disso. E outro problema é que eu acho que Devil May Cry não combina com política. Devil May Cry é sobre meter tiro em demônio e realizar truques maneiros. Eu tô pouco me fudendo porque os Estados Unidos estão fazendo nesse mundo. Até tentaram introduzir esse elemento no início do DMC5, onde tem aqueles soldadinhos buchas lutando contra os demônios, mas nem isso foi desenvolvido direito, então imagina aqui. E outra coisa que eu já não gostei desse primeiro episódio é os cortes secos no meio da luta, para geralmente explicar alguma coisa expositiva pro público. E bem, pra um episódio de 24 minutos, isso é muito pouco tempo. E bem, eu não me importo quando geralmente tá tendo uma conversa entre dois personagens e você quer expor alguma coisa do mundo. Mas agora, botar isso no meio de uma cena de ação pra falar de um conceito que você quer apresentar? Calma aí, né? Você perde todo o hype da luta que você tá assistindo. Pô, eu quero ver o Dante metendo pipoco nos demônios. Eu não quero ver o Dante falando como ele chupou 2050 cavalos. Termina a luta primeiro, depois se apresenta o seu conceito mirabolante. Mas enfim, eu acho que é um ótimo episódio introdutório, pelo menos. Começamos o episódio na sede da Darkcon,
Caçadores e mercenários genéricos estão todos reunidos para algum tipo de reunião. E um deles lembra um capitão chamado Maciota. Tipo, olha ele, literalmente é o mesmo cara. É um primo distante dele. Ele até reclama da demora. Que demora? Assim temos um vislumbre de uma misteriosa personagem encapuzada, que será muito importante até demais nessa série. Enquanto isso, os NPCs genéricos estão brigando entre si, mostrando como eles são cabeça dura e ignorantes. Só por soldados da DarkCon falarem como eles são completamente o oposto, sendo que eles são muito mais fodões e disciplinados do que esses outros mercenáriozinhos. E já que eles estão aí, vamos apresentar eles, já que eles vão ser mega importantes. E eles são Master Chief do Paraguai, Sem Graça, A Desgraça e Asa Noturna. Parece que eles vão ser personagens muito importantes pra trama, mas vai por mim. Até o resto da série, vocês vão esquecer da existência deles. São tão descartáveis quanto o meu papel higiênico que eu passo na minha bunda. O Bennis então fala o objetivo dele e o porquê dele chamar geral pra lá. E esse objetivo era roubar o colar do Dante, já que é um item de extrema importância e extremamente perigoso. E quando ele fala do Dante, a reação de geral é essa. É pra gente ficar com medo desse cara. O que ele vai fazer? Descolorir nosso cabelo? Até que um dos mercenários que tava lá levanta, e ele parece mais um personagem de Borderlands. Ele diz que conhecia o Dante e sabia o quão perigoso ele é. E começa a sair do local, né? Você é louco, não compensa. Mas quando ele ia sair de cena, o vice-presidente manda. $500 mil. Recompensa de $500 mil. Para quem trouxer o Dante pra mim com um amuleto. Com bônus, se ele estiver vivo. É, aí sim. Pra cima dele, galera. Ah, nem, bicho. Tomar no cu dessa cena. O Bennis informa então que vai enviar também o Enzo para tentar distrair o Dante, enquanto os mercenários entram em cena para roubar o colar dele. Assim, o Maciota pergunta: qual é a da equipe dos Power Rangers? O Bennis só diz: eles são a melhor equipe que nós podemos ter. Por que eu falei assim, eu não sei. E que eles iriam acompanhá-los nessa missão. E assim, geral vai embora. E quando o Maciota tá prestes a sair da sala, a moça encapuzada começa a interrogá-lo. E ela se revela sendo a Lady, outra personagem original dos jogos. E ela começa a falar que a equipe dela caça demônio e o quão pica eles são. E pra piorar, demônios não apenas existem, eles são difíceis pra caralho de matar. Eita menina desbocada, hein? Ela então comenta sobre o armamento que eles estão usando e como eles usam para matar demônios. Daí ela começa a descrever todas as características biológicas de um demônio, quando eles estão disfarçados de humanos, que batem exatamente com a fisionomia do primo do Maciota, que quem diria, ele se revela como realmente sendo um demônio. Daí a gente tem a cena dos dois brigando enquanto a Lady usa seus equipamentos altamente high-techs. Pode não parecer muita coisa, mas só isso me incomodou bastante. E vamos lá. Personagem falando palavrão. Essa é uma característica nova que o Sr. Shankar trouxe para essa versão da Lady. Palavrão é um negócio normal na nossa sociedade, e principalmente aqui no Brasil. Dependendo da sua região, a gente usa até como vírgula, pra você ter ideia. E eu seria hipócrita de reclamar disso, já que nos meus próprios vídeos, eu eventualmente mando um... Mas geralmente eu uso para ser como uma reação exagerada a algo ou para aumentar a situação, reclamar de alguma coisa ou só pra fazer piada mesmo. Só que aqui pesa um pouco, porque palavrão tem hora certa pra usar e lugar também. O que o anime tenta fazer aqui é deixar ela desbocada desse jeito pra tentar mostrar como ela é adultona e edgy. Vai tomar no teu cu! Não enche meu saco não, asshole! Mas que acaba só parecendo babaca e é totalmente leviano pro propósito que você quer passar pro personagem, de uma figura forte e destemida. Ao invés disso, só tá parecendo uma criança da quinta série que achou muito descolado o seu coleguinha falar palavrão e quer fazer igual. Daí depois disso, o vice-presidente agradece a Lady por ter o salvado. Eu sabia que estava em boas mãos. A Tenente Arkham é o orgulho dessa tropa valorosa. Tenente Arkham! E ainda chama ela de Mary. Cara, como que isso me irritou. Vocês não têm noção. Pra quem não tá entendendo nada, deixa eu explicar. A Lady dos jogos se chama assim por um simples motivo. Ela abandonou o próprio nome. Ela abandonou o próprio nome após seu pai, o Arkham, um dos antagonistas do DMC3, sacrificar sua própria esposa em troca de poder. O que faz a Lady partir uma jornada de vingança atrás do seu pai. E o Dante
chama ela assim exatamente porque não sabia o seu nome. E quando ele pergunta mais tarde sobre, ela só diz tanto faz, já que não era importante. E após ela cumprir o seu objetivo, ela assume Lady como seu nome, exatamente pelo fato do Dante ter a nomeado assim, com esse apelido, e também pelos laços que eles criaram durante a história. Lady não é apenas um apelido só para se referir como uma dama, mas sim como a Lady, a caçadora de demônios. Chamá-la de Mary, e principalmente pelo seu sobrenome Arkham, é você cagar completamente para a importância da história original dela. Mas como o Ed Shankar é um visionário, ele vai explicar tudo pra gente. E por que ela tá usando seu nome verdadeiro. Não é, Sr. Shankar? Depois dessa cena aparece tanto o Enzo e aquele maninho que sobreviveu do ataque do coelho, que agora ele fazia parte da equipe da Lady. Corta então pro apartamento do Dante, onde o Enzo chega, falando que trouxe o pagamento dele, do último serviço. E na mesma hora, ele aparece, surpreendendo o pilantra. E ele fala que o serviço que ele arranjou pra ele era furada, e que era na verdade uma armadilha esse tempo todo. E que ele não vai mais aceitar nenhum contrato que ele der pra ele. Enquanto eles conversavam, toda a sua conversa estava sendo gravada, o que faz com que chama todos os mercenários para invadir o prédio do Dante. Enquanto eles conversavam, o Dante comenta pro Enzo que viu seu próprio irmão, após anos de seu desaparecimento, e mostra como ele ficou bem abalado por conta disso. Essa cena eu achei bem legal, porque mostra realmente como é o Dante. Que ele não é só esse cara durão e brincalhão o tempo todo. Ele tem esse lado mais melancólico, que ele esconde por trás de suas piadinhas e bom humor. O Enzo então diz que tomaria uma facada pelo Dante, porque considera ele como um filho e etc. Sei, vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Então, o Dante saca que tem um grupo atrás dele, tentando tomar o seu colar. E o Enzo pergunta por que ele não entrega de uma vez. O Dante só recusa, falando que isso é a sua única lembrança da sua falecida mãe, e que não deixaria isso acontecer de forma alguma. E em seguida, a gente tem uma sequência de ação muito bacana, do Dante lutando contra os mercenários, enquanto toca Rage Against the Machine, que no anime se chama Angst Against the Device. E essa luta é mais uma das referências pro público ficar assim. Sendo essa aquela sequência inicial do Dante contra as mortezinhas do início do DMC3. Tem até um fliperama tocando Street Fighter 2. Olha como o Ed Shankar é um fã da Capcom. Depois disso a gente tem uma cena da Dark-Con, vendo toda a luta acontecer, enquanto eles conversavam entre si, e tentando entender por que eles estão ali pra pegar um colarzinho. Daí a soldada genérica pergunta se alguém leu o relatório que ela escreveu, só pro anime jogar na nossa cara mais um diálogo expositivo. E dessa vez contando sobre a lenda do Sparda. E quem conta pra gente é a Lady. Ser do inferno que nós não precisaríamos eliminar na mesma hora. Guerreiro poderosíssimo, blá blá blá. Serviu como braço direito de Mundus, o rei dos demônios. 2000 anos atrás, quando o nosso mundo ainda era conectado àquela caçamba de lixo. Acho que o Sparda só acordou um dia e pensou: aí, isso é maldade pra caralho. Vamos lá. Sparda, a figura mais importante de toda a saga DMC, sendo tratado dessa forma, com apenas, um dia ele acordou vendo que era maldade pra caralho. Vai tomar o Ed Shankar. Sparda é o personagem que fez tudo acontecer nessa história. E ser desrespeitado dessa maneira é tão revoltante. Pra vocês terem uma ideia, mesmo ele não aparecendo diretamente na história, só a sua figura já tem grande importância. Todos os momentos que ele é citado são importantes para a história, por causa de tudo que ele já fez. Contanto que a galera do mundo de DMC até criou uma religião toda, baseada na sua figura, que é o principal plot do DMC 4. E falar que ele acordou só um dia e percebeu que era maldade pra caralho, é você diminuir demais as ações dele. E não é apenas na série que o Ed demonstra todo o seu ódio pelo Sparda. Ele fala isso também em alguns tweets, como o personagem é merda e como o Mundus é muito mais foda. Logo, a porra do Mundus de todos os personagens, Mundus que escravizou seus próprios lacaios, amaldiçoou o Virgil, criou a triste a imagem da mãe do Dante para tentar enganá-lo, para depois que ela falhou no seu objetivo, descartá-la na mesma hora. Mesmo isso sendo um possível bait, já que o Ed Shankar, de acordo com ele mesmo, é um trollzinho de internet, ainda assim é tão absurdo engolir tudo isso que só me dá raiva. Ok, depois a gente tem que ouvir toda essa baboseira sobre como o Sparda foi tratado igual merda aqui, a Lady, ela entra finalmente em ação. E de lá, ela facilmente rouba o colar do Dante, uma maneira que nenhum dos patetas mercenários lá conseguiu. Ela usa um estilingue lá e na mesma hora já rouba. E lá eles têm uma perseguição, onde a Lady, depois de dar alguns tiros no Dante, descobre que na verdade ele é um híbrido de demônio com humano. E ela fica toda sem entender que sei lá o que, pá.
E ela tenta expor mais um diálogo expositivo dessa série. Tenta falar sobre como os humanos e demônios funcionam e como essa parada de híbrido é meio raro nesse universo, até o próprio Dante cortar o papinho dela e reiniciar a perseguição. Tudo isso para depois de uma luta, o Dante ser derrubado por um simples choquinho. Logo, o Dante, o cara que já foi empalado várias vezes nessa série de jogos e ficou de boa. Até ele mesmo se empalando em alguma dessas ocasiões, mas a gente não vai entrar nisso. Aqui ele não tanca a porra de um choquinho. Puta que pariu, mas essa cena me irritou demais. Como que eles têm essa coragem de fazer essa... Cilindros. Os cilindros. Ah, não. Você? Sim, sou eu novamente. Nerdinho Explicações. Eu não tinha te expulsado no último vídeo? Sim, você tinha me expulsado, o que me deixou bem magoado, mas não importa, isso é passado. Pois agora, vendo que você está fazendo outra review, é minha chance de refutá-lo novamente. Já que você está falando mal da minha nova série favorita da Netflix, a de Devil May Cry, você não entende a visão extraordinária do visionário Adi Shankar. Em vários momentos, ele afirmou que a série não seria canônica comparada aos jogos. Então você fazer essas comparações é perda de tempo, seu burrinho, já que isto é um novo universo. E vocês, fãs dos jogos, nunca vão entender que é para separar as coisas. Já que vocês estão muito presos nesse mundinho de vocês e não conseguem experimentar coisas novas. Se eu explicar o meu ponto, você sai daqui e nunca mais aparece? Sim, pode falar, mas automaticamente você está errado. Pois então, essa cena é muito ridícula, porque o Dante, por ser um filho de Anjo e demônio, Devil May Cry. Ele tem força sobre-humana, e a cada jogo que ele aparece, ele fica mais e mais poderoso. Pô, até no anime, no primeiro episódio, mostra que o Dante é super veloz e muito forte. O filho da puta leva um tiro de shotgun que atravessa o estômago dele, e ele fica de boa. Agora tu quer que eu acredite que um choquinho ele não tanca? Isso só aconteceu porque o roteiro quis. Agora que você entendeu, você pode ir embora? Você ganhou desta vez, mas eu voltarei e você irá se arrepender do nosso próximo encontro. Marque essas palavras, Cecília. Voltando a falar da série. A Lady, ela injeta um microchip na corrente sanguínea do Dante, que com isso, nesse universo, iria impedir os poderes demoníacos do Dante de proliferar. E a gente tem essa cena final. Quem pegou quem agora, seu filho da puta? Coisa horrorosa! Tá tudo errado! Cara, a gente já tem a primeira bomba desse episódio, que foi a introdução da personagem da Lady. Que precisava fazer ela desse jeito? Pô, colocava ela com a mesma personalidade dos jogos, que já é uma personalidade muito forte. Por mais que ela seja cabeça dura e de poucos amigos, ela era bem carismática e badass, do jeito que você quer fazer. Só que aqui ela foi reduzida pra uma edgelord, que fala palavrão a cada 5 segundos pra parecer legal. E só é ruim, só foi horrível. A outra parada que eu não gostei foi essa porrada de personagem novo aparecendo na tela. Como é que eles vão desenvolver cada um, sendo que só tem 24 minutos de episódio, ainda mais, tipo, em 8 episódios, sendo eles secundários ou até figurantes? Pô, agora a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personagens pra gente se preocupar em tão pouco tempo. Se isso fosse um anime com mais de 24 episódios, talvez daria pra aprofundar cada personagem direitinho. Mas assim, eu acho que eles não iriam aprofundar, tirando o Dante, a Lady e os outros principais. E outra, até nos jogos de Devil May Cry, ter muitos personagens sempre foi um problema. Contanto que nos jogos eles focavam só em um grupo pequeno de personagens. Eu acho que o jogo que tentou mais fazer isso foi o Devil May Cry 4. Mas até lá ficou meio esquisito. Nenhum personagem era exatamente aprofundado lá. Eram apenas vilõezinhos que o Nero iria enfrentar para progredir na história. E na próxima cena, eles já iriam de Vasco, simplesmente. Devil May Cry é sobre um núcleo pequeno de personagens. E esse é o modo que sempre funcionou. E tá tudo bem. E eu seria muito hipócrita de falar que eu não gosto de uma história com muitos personagens. Porque eu acho que isso realmente enriquece o mundo que a gente tá vendo, da obra que a gente tá assistindo. Mas eu acho que aqui menos seria mais, saca? Dito isso, vamos pro próximo.
O episódio começa em uma mansão, onde vemos a pequena Lady lendo um livro sobre demônios, que traduzindo o que está escrito significa ASDFGHJKLN. Junto dela tem um amiguinho, que é basicamente o nerdinho. Resolveu me chamar novamente? Não, some daqui! Tá bom, tá bom. E qual que é a importância dele pra história? Spoiler, nenhuma. Ele só serve pra ser um amigo de infância da Lady, que nem nome tem, e só. Eles brincam que vão caçar demônios e até fazem um juramento, pra depois cortar pra uma cena onde a família da Lady tá vendo um filme de terror com ela no cinema. Programinha bom, hein, Arkham? Já traumatizando a filha desde cedo, coisa que não surte muito efeito, porque ela usa o filme pra treinar pro futuro e ser uma caçadora de demônio. Essa aí aprendeu junto com o Itadori, treinando vendo o filme. E nesse início a gente já saca uma coisa, é que a existência do inferno é um consenso geral na sociedade, e tem até livro, filme sobre isso, coisa que nós vemos nos jogos frequentemente. Então depois que eles saem do cinema, a família pega um metrô de São Paulo, onde lá eles encontram um usuário de drogas, que fica o seguindo. John. E após vários anos, a gente descobre o primeiro nome do Arkham, que é John. John Arkham. A gente tem o John Bloodborne, o John Fortnite, o John Dave McQueen e agora o John Arkham. O usuário de crack corre atrás da família e se revela sendo uma criatura diabólica. E quando ele está prestes a devorar a pequena Lady, que ela aponta uma pistolinha de brinquedo, contrariando totalmente o que seria a reação de uma criança pequena, o capeta é atropelado pelo trem do metrô. Então, um tempo depois, eles tentam reportar à polícia sobre o que aconteceu. Mas a polícia só debocha da família do Arkham, o que contradiz completamente o que eu falei há um tempo atrás, que a sociedade conhece o inferno. Puta que pariu, hein, Ed Shankar? E isso enlouquece o Arkham, já que ele passa o resto dos seus dias pesquisando sobre o mundo dos tinhosos. E gradualmente destrói a sua relação familiar. Pelo menos nisso eu gostei do anime, porque explicou como o Arkham ficou sedento por poder e conhecimento do submundo. No jogo a gente mal sabe sobre o passado dele. Lá ele é apenas um estudioso malvadão. Por sede de poder, ele sacrificou seus familiares. Tá de parabéns, Ed Shankar. Toma aí uma estrelinha pra você, por pelo menos ter acertado nessa. A Dark-Con tá transportando o Dante no carro tanque deles. E o Enzo tá aqui por algum motivo também. O Dante então fala pro Enzo que esse era o segundo pior contrato que ele já fez. E o Enzo comenta então que o de Raccoon City foi muito pior. É isso, o Enzo acabou de mandar mais uma referência gamer da Capcom para os fãs. Já que pra quem não conhece, Devil May Cry originalmente era pra ser um Resident Evil, o que assim tenta conectar os universos. Mas eu particularmente não gostei dessa cena, por mais que ela seja só uma piadinha. Mas enfim, e a cena continua mostrando um bonequinho do Mega Man. Chega, Adi, chega, a gente já entendeu que você é fã dos jogos da Capcom. Pô, faz anos que a gente não tem nenhum jogo do Mega Man, deixa ele descansar em paz. Assim, a Lady, sendo altamente poucas, não gostando da conversa dos dois, começa a torturar o Dante, quase queimando vivo junto do Enzo, e até faz ele colar na parte traseira do carro, por meio de um negócio magnético que eu não entendi muito bem. Mesmo o Dante sendo forte e tendo força sobre-humana, ele não pode fazer nada, já que o roteiro quis. E essa tortura da Lady acaba na verdade ajudando o Dante de forma inconsciente. E ele pega a fivela da sua bota e começa a fazer um lockpick nas algemas. Mas de repente o Baines liga e diz pra Lady que quer ter uma conversinha com o Dante. E ela mesmo relutante só confirma a ordem e deixa o vice-presidente conversar com o garoto demônio. E ele faz algumas perguntas como qual a origem do poder dele e se era verdade o ocorrido da família dele, que ela foi morta por demônios, coisa que ele confirma. Então o Baines começa a dar um diálogo super cristão conservador, falando que Deus vai perdoá-lo e vai limpar essa mancha negra da alma dele, se ele provasse que é capaz. E daí a gente já tá vendo que o Adi quer fazer com esse personagem, e sua crítica pessoal ao cristianismo. Pra quem não tá ligado do que caralhos eu tô falando, o Adi Shankar fez parte da produção do anime do Castlevania, que muita gente o critica pelo fato de falar que é uma obra anti-religião, porque lá é retratado que todo cristão é mau e blá blá blá, já que a igreja é a vilã por trás de tudo. E até que dá pra dar uma desculpa sobre isso. A época que se passa o anime, a igreja realmente
realmente fez muita merda e cometeu muito crime. E até hoje é condenada por conta disso. Só que aí que tá, futuramente essa crítica ainda se mantém, como no caso da série Nocturne, com novamente o padre sendo o vilão. E por mais que o Ad não tenha sido o roteirista principal do Castlevania, nem mesmo tendo ponta nisso, dá pra ver que ele é um pouco do mal que influenciou a obra até essa visão. E parece que essa mania aqui tá se repetindo. Eu vou deixar pra comentar melhor sobre isso mais tarde. Porque, por enquanto, o Baines fala que quer usar o Dante no combate contra o inferno. E a Lady retruca falando que isso é muito perigoso. Mas o vice-presidente diz que é necessário, já que a força humana não era capaz contra o inferno. E que Deus enviou o Dante exatamente para essa tarefa. E em seguida, um trânsito começa. E a rua é fechada, por conta de algum problema. E o Anders vai lá conferir. Tinha esquecido dele quando eu tava escrevendo esse roteiro. O doutor, enquanto isso, tava todo malucão, percebendo o quão foda era o amuleto do Dante. E percebe que a outra metade está se aproximando. E assim, de repente, um prédio ao lado explode. E mísseis caem em direção dos carros da Darkcon. Quem fez isso? Sim, o Coelho, que acabou de retornar. E dessa vez, ele tá acompanhado da sua gangue de demônios, que são boss dos jogos. A gente tem o Cavaliere, a Echidna, a Agni Ruda. Puta que pariu, o que aconteceu com vocês dois? Pra quem não tá entendendo, o Agni Ruda no jogo não tem cabeça. E a cabeça deles se localizam exatamente na parte de trás de suas espadas. E apesar deles terem as armas iguais do jogo, aqueles mataram a principal piada dos personagens, que dá uma cena hilária no DMC3. Só por causa disso eu vou tirar sua estrelinha, Shankar. Tu acerta uma e já erra em seguida. E junto deles o Plasma também aparece. Que assim eles começam uma luta com a Lady. E pra quem é fã de DMC, que não é o caso do Adi Shankar, sabe que a Lady não consegue tancar esses demônios. Isso é um erro gravíssimo. Se isso fosse nos jogos, ela já teria ido de Vasco na mesma hora. Me mata de uma vez! Quem era pra estar lutando no lugar dela era pra ser o Dante, mas como ele tá incapacitado e não pode fazer absolutamente nada, ela tá no lugar. Eu não tenho problema com a Lady recebendo protagonismo, já que eu gosto da personagem dos jogos, mas isso é uma coisa que eu tenho que falar. A força dela não se equivale a nada comparado a esses demônios que ela tá enfrentando. Mas enfim, a turminha genérica de soldados enfrenta diretamente o Coelho, mas acaba apanhando muito feio. E depois disso, o Coelho vai em direção aonde estava localizado a outra metade do seu colar. E lá tava o Anders. E é verdade, eu tinha esquecido de comentar essa cena. O Anders, na hora que saiu do carro, ele foi pedir um amuleto pro doutor, pra ele mesmo tomar conta dele. O que não adiantou muito, né? Já que o Coelho mesmo assim rouba o colar. E vemos nessa cena que, na verdade, o Anders é um traidor dentro da Darkcon. Quem diria? Mas enquanto isso, a Lady tem um embate bem legal dela peitando os demônios. E após isso, o Coelho une os amuletos, que dá um efeito diabólico. E então, o doutor pergunta, uai, por que não abriu o portal? E o Coelho responde, que pena, eu esperava mais do senhor, doutor. Ainda está faltando uma parte. Deve precisar de... uma chave para decodificar. Agora sei. A inteligência que tanto me prometeram. Basicamente, falta o sangue do Dante para abrir o portal. Sendo esse o motivo do portal abrir no DMC3. Tem que ter o sangue dos irmãos Sparda para que ele funcionasse. E assim o doutor, tendo um pingo de coragem, tenta bater no Coelho com o teclado. É um homem computações mesmo. Mas acaba sofrendo um ataque fatal. E para não suspeitarem do Anders, ele ataca também o soldadinho, já que ele era um cúmplice do Coelho. E quando ele ia sair do carro, o doutor taca uma granada, que o Coelho facilmente dá um parry, rebatendo a granada. E assim, ele fecha a porta do camburão. Tanquei não. Depois disso, o soldadinho libera as algemas do Dante, que ele voa em direção ao Coelho. Mas quando ele é em direção ao Coelho, ele vê que o mesmo atira um míssil num ônibus cheio de criancinhas. Então, o Dante muda sua trajetória e defende o míssil com a Rebellion, defendendo as crianças que lá estavam. Então, depois disso, ele pega uma moto e persegue o Coelho atrás do seu camburão, enquanto toca Last Resort do Papa Roach, que eu gostei demais dessa cena. Apesar de todos os problemas com esse anime, pelo menos
menos ele compensa muito na animação. E aqui dá uma mesclada com 3D e 2D. E eu vi que teve uma galera que reclamou muito disso. Mas eu particularmente achei que combinou muito. O pessoal tá muito mal acostumado com anime japonês, mega animado, que escravizam vários japoneses pra ficar uma animação desse jeito. Sendo que tem muita anime que utiliza 3D debaixo dos panos pra parecer cena 2D. E fica muito bom. Mas, enfim, durante a luta, ele até usa um dos golpes que a gente tem no jogo, quando ele pega a espada do Agni Rudra. E eles até mandam: o cara é foda, patroa. Então, o Coelho do América vê no retrovisor o Dante se aproximando. Mas, aparentemente, esse era o plano dele o tempo todo. Então, o olho do Dante enche de conjuntivite. Caraca, Dante, olha isso aí no doutor, é meio preocupante, né? O Dante então se aproxima do caminhão, ativando o que seria seu Devil Trigger. Mas quando ele tá pronto pra meter um balaço na cara do coelhão, o microchip que a Lady implantou dentro da corrente sanguínea dele ativa e explode sua cara. E assim, o coelho, vendo a situação em que o Dante tava, diz que vai provocá-lo ainda mais. E fala o que todo mundo já sabe, que o Dante é o filho de Esparda. Daí o episódio termina com o Plasma explicando como funciona o poder dele, blá blá blá, e mete uma bala em um dos soldados, copiando sua forma. E assim, de fato, acabando o episódio. Eu confesso, o início desse episódio foi muito pedrada. Eu acho que o passado da Lady e a história da família dela e de como ela se separou foi muito interessante. Sem contar que ela adicionou um motivo pro Arkham ter se tornado aquele maníaco em busca de conhecimento e poder sobre os demônios em relação aos jogos. Já que, como eu falei durante o resumo do episódio, o Arkham dos jogos é só o cara malvadão que sacrificou a própria esposa em busca de poder. E não tinha um motivo específico disso, era só porque sim. Eu gostei que aqui aprofundaram isso nele. E ele ficando maluco com o tempo e tal. A parte que eu não gostei desse episódio foi aquela parada do Baines querer meter religião pra cima do Dante, falando que ele tinha que ter redenção e tal. E isso é uma coisa que só vai piorar nessa série, porque uma das manias do Ed Shankar vai aparecer, mas eu vou deixar pra aprofundar isso mais pra frente. Mas tirando isso, as cenas de ação desse episódio são maravilhosas, cara. Acho que se tem uma coisa que eu não posso criticar desse anime é o combate. Eu acho que eles conseguiram pegar bem a essência do Devil May Cry, que é essa loucura de ação que eles têm tanto. E toda a cena de perseguição do Dante contra os demônios na estrada, cara, é muito legal. E sobre eles, os inimigos 3D junto do 2D no início dá aquela estranheza, porque você tá acostumado com um estilo de arte e do nada vem um bonecão em um estilo totalmente diferente, com os movimentos até meio travados. Mas eu acho que você já acostuma na mesma hora. E bem, a fidelidade deles para os jogos foi excelente. Esse é o único episódio que realmente ele não me irritou tanto. Então, tá de parabéns, Ed Shankar. O episódio começa com no meio da estrada, onde os soldados da Dark-Con estão se recuperando da última batalha contra o coelho. A Lady fala que sabe da localização do amuleto, já que ela tinha um GPS que vai atrás dele. Mas antes, ela vê o Anders todo arrebentado, mal comido, e diz como ele é foda por ter enfrentado o coelho. Mal sabe ela. Mal sabe ela. Em seguida aparece o Plasma, disfarçado de soldado da Dark-Con, e fala que quer entrar para a equipe da Lady. Tá, depois que ela sai, ela olha pro Anders e manda: ai, que cena merda, olha como eu sou infiltrado. Mostra então que o Nickelback e a Asa Noturna têm uma relação, que só de ver isso, dá pra ver que vai dar merda. Então todos se equipam e era a hora de ir atrás do coelho. Vamos pegar esse comedor de cenoura, filho da puta. Estamos agora num aeroporto que acabou de ser atacado pela gangue do coelho. E o Agni tá carregando o Dante, desmaiado, que assim ele o leva para um avião, onde até o Enzo tá junto, e eu tô me perguntando até agora como é que esse personagem tá vivo. E desacordado, o Dante lembra da sua infância, quando a Eva, a sua mãe, deu os colares do Esparda para ele e pro Virgil, quando eram apenas criancinhas, e mostra que desde sempre eles têm essa rivalidade. Sendo os filhos de Esparda, eles tinham uma força sobre-humana, coisa que o roteiro só quer mostrar no anime quando é útil, e quando é conveniente pra você, né, Ed Shankar? Então quando ele acorda, ele vê que ele e o Enzo estão amarrados junto com mais algumas pessoas.
E o interior do avião tá todo gosmento, cheio de vísceras e órgãos pelo cenário. Isso foi um detalhe que eu gostei bastante, pois lembra um pouco a Clayfort do DMC5 e o submundo do DMC1. E junto deles tá o Baines, que não parece nada preocupado. O Agni e Rudra aparecem e mostram pro Dante que o coelho deixou uma gravação pra ele, em um CD, que o Agni tenta colocar no player, mas ele não sabe como. Tem que botar o negócio aí no... Não é culpa minha se os humanos fizeram um buraco tão pequeno. Eita, bicho! Por acaso isso é uma referência? O Baines depois disso manda novamente um papo cristão e dessa vez diz que quem trouxe o Dante de volta para a vida foi Deus e que Deus podia redimi-lo. E o Enzo, ouvindo essa bobalheira, diz que todo mundo vai morrer. O Baines então retruca e fala que ele só vai morrer quando o seu plano for cumprido. E de repente, o vídeo que o coelho gravou pro Dante se inicia. E lá ele fala o óbvio, que todo mundo no avião vai morrer, a não ser que o Dante o salve. Mas antes da gente continuar essa cena, o anime corta para novamente a equipe da Lady, que tá invadindo o prédio onde tá localizado o coelho, bem entre aspas. E a Lady então ordena que sua equipe suba pelo elevador para encontrar o bendito amuleto. Mas antes, ela fala algo que iria condená-los para sempre. Pelas escadas. Todo mundo atento, hein? E se preparem para qualquer sacanagem demoníaca. Foi só abrir a boca, né? E de fato era uma armadilha. E o coelho mesmo anuncia para os moradores do prédio que a Darkcon chegou e quem interagisse com eles ia morrer. E nessa a gente descobre que os moradores do prédio não são humanos, mas sim demônios escondidos. E assim na mesma hora, os inimigos dos jogos aparecem e trucidam a equipe da Lady. E um a um é morto. Menos a Lady, que consegue escapar no último momento. O anime tenta fazer com que a gente se importe com esses personagens e que a gente fique com lágrimas diante da morte deles. E o casalzinho não vai poder ter sua relação. Só que é aí que tá. Eles só resolveram tentar desenvolver esses personagens em literais 10 segundos de episódio. Então minha única reação diante disso foi essa. Nossa, todo mundo morrendo, que pena, hein? Outro detalhe estúpido que eu achei dessa cena é que por algum motivo eles colocaram a trilha sonora de fundo uma versão diferente do tema do V, que é um personagem jogável do DMC5. Tipo, por quê? O personagem nem tá aí. Isso é literal só pra fazer mais uma referência dos jogos? Só pra falar que o Adi Shankar jogou eles? Enquanto a Lady tenta fugir, ela acaba passando em um corredor que ativa um gás. E esse gás vem diretamente do mesmo fornecedor do espantalho do Batman, que ao entrar em contato com a pessoa, ela fica maluca e vê alucinações. E é exatamente isso que acontece com a Lady. E legal, ela tem toda essa cena da equipe dela e tal, mas esse anime era sobre o Dante, né? Contanto que o anime até corta de volta pro avião, onde o coelho tá dando um diálogo mega expositivo sobre o Sparda. Qual é a verdadeira origem do Dante? Tudo isso pra quem não jogou os jogos entender a complexidade desses personagens e entender todo o ódio que o coelho carrega dentro de si. Coisa que eu assistindo essa cena só pareceu que tá tratando o público como idiota, como se o roteirista fosse mega inteligente. E então, nessa hora, um termo ecoou na minha mente e que expressa completamente meu sentimento mais profundo assistindo essa sequência. E esse termo é mostre, não conte, ou como é conhecido, show don't tell. Esse termo a gente usa na literatura e também em escrita exatamente para você não ficar enchendo a cabeça do espectador de linguiça para acontecimentos que ele não presenciou, o que só vai deixar a pessoa mais confusa, principalmente quem não consumiu a obra antes. E essa sequência poderia ser muito melhor se ela fosse explicada com cenas do Sparda matando demônios enquanto o coelho explica suas motivações, induzindo o público a pensar de acordo com ele, que assim a gente realmente iria entender o ódio que ele tem. E de bônus você explica como os poderes do Dante funcionam. Muito melhor do que simplesmente ficar falando e não levar nada. Mas não, o Adi Shankar é o mestre da escrita e o visionário gamer que vai mudar a indústria das adaptações de jogos. Confia. O Pernalonga encapetado então diz que vai explodir geral, ao menos que o Dante faça algo, que seria ativar o seu Devil Trigger. E lembra do que eu falei do mostre não conte? Então, de novo, a p*** jogando mais exposição na cara do telespectador. Na minha mente só ficou o coelho assim falando: vai lá, Dante, vai. Mostra o poderzinho pra galera que eles querem. Eles querem poderzinho, eles querem poderzinho do jogo. Vai lá, vai lá.
Nossa senhora, como eu odiei essa cena. Então vamos lá, mostrar pra que serve o Devil Trigger pra quem nunca encostou em um DMC e ainda tá assistindo esse vídeo. Tipo, sério, porque você ainda tá aqui. Vai jogar Devil May Cry. O Devil Trigger é basicamente uma forma demoníaca, o outro lado da moeda da origem do Dante. E ela é usada como uma mecânica de gameplay do jogo, que faz com que seu personagem fique com um upgrade temporário, que aumenta muito sua força e sua velocidade. E na história dos jogos, esse poder se ativa quando tem um gatilho, como o nome diz, um trigger, geralmente em um momento crítico ou a derrota de um personagem, o que faz ele apertar esse gatilho. Mas em nenhum momento da história eles chamam o poder de Devil Trigger. E sim, esse é só um nome que os devs colocaram no jogo para se referir quando o boneco entra nessa forma. Aqui é só o Adi Shankar tentando botar referência para os fãs ficarem novamente. Eu não vou repetir essa piada de novo. Daí depois de ouvir isso, o Enzo fica dando uma chupada de bola massiva no Dante, por ele ser filho de Esparda e tal. Mas o Dante tenta rejeitar essa ideia e diz que, pô, o Esparda não é real, é só uma lenda. É impossível ele ser meu pai. Coisa que o Rudra diz, por causa do pai do Dante, a maioria dos capetas estão sofrendo. Eu também, os motoristas, pelo visto. A maioria dos capetas estão sofrendo há mais de 2 milênios atrás. Ai, que coitadinho os capetinhas, né, Adi Shankar? O Rudra então tenta enfurecer o Dante, falando que o coelho sabe de tudo sobre ele. E que ele, na verdade, era um covarde por ter fugido quando sua família foi atacada. E ele consegue enfurecer o Dante, que por conta disso, ele parte pra cima dos irmãos, pronto para o combate. Mas antes, o anime tem que cortar de novo pra verdadeiro protagonista dele, né? A Lady tá tendo alucinações do próprio pai dela vindo assombrá-la. E também dos seus soldados, que a culpam pela sua morte. Com isso, temos uma cena de perseguição do Cavalieri atrás dela, onde ela confunde realidade com os distúrbios da sua mente. E, velho, que cena de merda. Um bicho desse tamanho evitando de destruir o prédio. Era só o Cavalieri destruir as paredes e encontrar a Lady. Ele é um capetão, é óbvio que ele iria fazer isso. Ela chega numa porta de um dos apartamentos, onde um morador atende e diz que não queria problemas. Daí ele manda ela embora, mas depois de muita insistência por parte dela, ele acaba cedendo e deixa ela entrar. Então o Cavalieri aparece e procura pela Lady pelo apartamento, mas como ela rolou 20 em stealth, ele não consegue achá-la e mete o pé dali. E nesse meio tempo, ela percebe que a família que a acolheu era, na verdade, capetas, demônios. E daí quando a barra fica limpa, ela ameaça um homem e mira nele. Daí a cena corta de novo pro Dante lutando contra o Agni e Rudra. Caralho, que putaria de corte, não dá pra ter uma sequência direta. E enquanto ele apanha feio, ao mesmo tempo ele vai lembrando do passado dele, o que faz com que ele ative parte do seu Devil Trigger e que derrube o Agni. Então quando ele summona sua espada, o Dante rouba dele e finaliza o demônio, o que deixa o Rudra, o seu irmão, muito tristinho e com muita raiva. Pra porra da cena cortar de novo. Deixa eu terminar de ver a sequência do Dante, pelo amor de Deus, senão eu vou ficar maluco. Adi Shankar do caralho. Então a Lady ameaça a família do morador, onde o mesmo pergunta por que ela tá fazendo isso, sendo que eles acabaram de salvar a vida dela. E a esposa dele só responde, ela é um sapien, é normal eles fazerem isso. É isso, galera, agora Devil May Cry tem crítica ao racismo e refugiados, usando demônios como alvo. Yay! Que série de merda. A esposa do marido fala que eles vieram do Makai, que é como eles chamam o inferno, e basicamente virou Yu Yu Hakusho. Lá ela diz que era muito pior que a Terra, por ser um ambiente muito perigoso, cheio de monstros, corrupção por parte dos seus líderes e além do fato do ar ser venenoso, o que impedia deles terem uma vida digna. E a Lady pergunta como que eles vieram parar aqui então, e eles respondem que foi por meio de portais que o coelho fez, já que ele tinha um dispositivo que poderia abrir essas fendas para o mundo humano, mas logo eles se arrependem de terem vindo pra cá, já que os humanos tinham ódio da sua espécie. E lá eles revelam que o coelho era na verdade um sádico, um maluco, e que ele fazia experimentos até com criancinhas e os mais fracos, revelando que na verdade ele não se importa tanto assim com sua raça. E a Lady, comovida por conta disso, diz que vai confiar neles, já que agora eles tinham apoio total da sua equipe e que eles iriam tirá-los dali. E de novo, mais uma vez, corta pro Dante no avião, onde o Rudra acaba explodindo um avião e lançando todo mundo aos ares, e terminando assim o episódio.
Ai, que episódiozinho chato de engolir, hein? Mas vamos por partes. Se eu tivesse visto essa série com a mentalidade que eu tenho agora, com certeza seria aqui que eu teria dropado. Geralmente em anime, a galera gosta de fazer uma regra que chama a regra dos 3, onde você assiste 3 episódios e se esses 3 episódios te fisgarem, você continua a assistir. Mas quem diria que continuar esse anime foi um erro? Esse 4º episódio, ele estraga tudo que ele estava construindo. O Dante, nesse episódio inteiro, ele não faz absolutamente nada, enquanto todo o protagonismo desse episódio vai pra Lady. Diálogo expositivo atrás de diálogo expositivo, pra tentar passar essa imagem da série ser inteligente, cheia de conceitos que poucas pessoas vão compreender, mas que na verdade é mais vazio do que parece. É tão vazio que justamente nesse episódio, que era pra ser o mais importante pro Dante, ele é jogado de lado, já que, né, se trata sobre o Devil Trigger, que é uma das coisas mais importantes sobre o personagem. Que aqui ficou só parecendo fanservice barato. E outra coisa, usar os demônios como refugiados e coitadinhos. Pode não parecer, mas é muito preocupante pra uma série onde o principal objetivo é exterminar demônio. Os demônios de Devil May Cry são a essência da maldade, onde eles só se importam com a morte e a destruição. São bestas que o seu único propósito na vida é matar. Mas tem o Sparda e o Dante, que eles são bonzinhos e tal. Por que os outros não podem ser? É aí que tá, eles são a exceção, porque eles lutaram por justiça, e lutam, no caso do Dante, para proteger as pessoas que eles amam, coisa que os torna diferente dos outros demônios. Já os refugiados aqui são só uma desculpa do diretor para fazer uma crítica aos refugiados que tem no Oriente Médio e das guerras que rolam pelo mundo, só para ele parecer politizado e atual, mas que pra cá não combina com nada. O avião acaba de ser explodido, enquanto todas as pessoas que estavam nele são sugadas para o ar, caindo numa literal queda livre. Então o Rudra aparece voando no ar e ele diz: "Vou te matar, Dante. Você tá fudido na minha mão, Dante. Eu vou te matar e vou vingar o meu irmão, o Agni. Mas eu vou fazer isso agora não." E ele some, porque ele não pode partir pro Dante agora, porque é conveniente pro roteiro ele salvar todo mundo da queda. E aí começa a abertura, que toca Rolling, 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 Rolling. E quando volta pro episódio, ao invés de a gente continuar vendo o Dante salvando todo mundo, não, tem que voltar pra Lady, que ela está se escondendo do Cavaliere. E enquanto isso, a Echidna, ela tava escondida no poço do elevador, preparada para dar um jumpscare à la FNAF na Lady. Mas quem aparece na sua frente é o Cavaliere. Então, para mostrar como a Lady é ardilosa e cautelosa, nos mostra que ela tava escondida num cantinho. E assim, ela continua a sua jornada pelo prédio. E ao mesmo tempo, é mostrado pra gente que tropas da DarkCon chegaram pra ver o que tava rolando nesse prédio, pra eles ficarem lá de preparo para que se rolasse alguma merda e eles partirem pra cima. Daí a dona da desgraça dessa série sai de um buraquinho e a partir desse momento a série deixa de ser Devil May Cry e vira Resident Evil. Porque a gente descobre que existe um laboratório onde demônios estão sendo usados como experimentos, confirmando o que a Dona Capeta falou no episódio anterior. Então, enquanto a Lady caminha por esse laboratório, vindo direto da Umbrella Corporation, ela começa a ter mais uma daquelas alucinações anteriores. E dessa vez ela enxerga o seu pai em uma das macas, até ser revelado que na verdade é um demônio morcego, que pede para ser morto. Coisa que a Lady resolve na mesma hora, dando um tiraço na cabeça do capeta. Assim, o plasma disfarçado de soldadinho da DarkCon aparece e se junta a Lady, falando que chegou ali para ajudá-la e blá blá blá. E quando ela se vira, seus olhos brilham vermelho, mostrando que logo ele vai dar o bote. E daí corta de novo pro Dante caindo no ar, junto com os outros. O Dante então passa em um teste de percepção e caraca, eu acho que já é a 3ª ou 5ª vez que eu faço uma referência a RPG de mesa. Review de Baldur's Gate 3 confirmada? Caraca, eu tenho que tratar meu TDAH mesmo, hein? Ele então voa em direção a alguns paraquedas, que ele joga para algumas pessoas que estavam caindo, e salva algumas. Só que tem um porém, chega um momento que não sobra mais nenhum paraquedas, então ele tem que fazer alguma coisa. Daí ele fica se contorcendo no ar, quase com vontade de cagar, pra assim ativar o seu Devil Trigger, pra
porcaria da cena, cortar de novo pra Lady e... como eu odeio esses cortes secos, não faz nenhum sentido. Eu odeio narrar as cenas da Lady, mas vamos lá. Mostra um monte de diálogo expositivo dela, falando sobre seu pai, de como ele é cruel e malvadão. E ela é traumatizada porque seu pai fazia experimento e blá blá blá. Depois dela fuzilar o andar inteiro, ela fica procurando um amuleto. E daí, olha só, o Plasma se revela como um demônio que dá um sacode nela. Mas como o Adi Shankar adora essa personagem, não pode matar ela. E daí ela começa a negociar, que tem informação do seu chefe e tal. E daí o Plasma aceita. Até a Echidna aparece e a Lady e o Plasma matam eles juntos. Eu quero a minha felicidade de volta. Eu quero a minha felicidade de volta. Vamos voltar pro Dante, por favor? O Dante começa a ter uma crise, descobrindo que ele é o filho de Sparda. Ele também relembra algumas memórias do seu passado, com a sua mãe, que assim ele ativa o seu Devil Trigger. Enquanto toca uma versão pau mole de Devil Trigger. Não aguento mais, não é possível. Não. Puta que pariu. Não dá. Não dá mais pra tancar essa série. Pode parecer pouca coisa ou até besteira, mas pra mim, o único fato de tocar Devil Trigger nessa cena já me irritou muito. E por que me irritou? É só uma música. O que faz de tão mal? E eu te respondo. Porque isso não é só a música mais conhecida de Devil May Cry, como também é o tema principal do Nero, do DMC5, que é o outro protagonista dessa franquia. Talvez vocês devem estar pensando que eu tô sendo chato até demais. Eu tô pegando demais no pé da série pra essa escolha. Mas vai por mim. Na hora que eu explicar o meu ponto, vocês vão entender o porquê de eu ter ficado tão puto. Devil Trigger é uma canção que fala exclusivamente sobre a mentalidade do Nero, esse personagem que começou a ser o protagonista da série a partir do Devil May Cry 4. E no início do jogo ele tem um objetivo bem claro e simples, de se vingar de quem roubou seu braço. Sim, isso literalmente acontece no jogo. E daí a gente acompanha sua jornada, tanto de vingança e também como de autoconhecimento, o que leva eventualmente a ele despertar o seu Devil Trigger no final do game. E a própria letra da música fala bem sobre isso. No trecho, fala exatamente dessa raiva que ele tem e que ele sente, se referindo ao seu braço mecânico, que ele usa como ataques durante a sua jornada, e também com a mecânica de jogo. Eu nem preciso dizer o que se trata, e no final, toma Devil Trigger. Daí tu me bota essa música cheia de significado sobre um personagem e coloca ela em outro nada a ver, só porque fala Devil Trigger na letra? Mas vai pro caralho. É a mesma coisa que você botar a música do Homem-Aranha de 1967 pro Batman. Não faz sentido. Eu iria xingar o Adi Shankar como de costume aqui, mas eu também vou xingar agora quem fez parte da produção e botou isso no roteiro. Não é possível que não tinha ninguém lá dentro pra falar: ô Adi, essa música aí é do Nero. Não faz sentido a gente colocar outra música pro Dante. Mas como o ego desse cara é do tamanho de Júpiter, provavelmente se alguém contrariasse suas ideias, ele provavelmente iria mandar essa pessoa embora na hora. Sai daqui, este é meu anime. Tu poderia colocar muito bem Devil's Never Cry do DMC3, que é o tema principal do Dante lá. E tem uma cena iradíssima onde toca essa música, que é exatamente quando o Dante ativa o Devil Trigger naquele jogo. Ou se não, Subhuman, do DMC5, que é o tema do Dante, pois fala direitinho sobre ele. Mas continuando, o Dante salva então todo mundo que tava lá caindo, inclusive o Baines, que ele diz essa atrocidade aqui. Está vendo, soldado? Até mesmo o demônio pode fazer a obra de Deus. Não, porque minha série não fala de religião, que ela não é má e tal, blá 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 blá, vai nessa mesmo. Deus mandar um diabo pra salvar, um dos principais mandamentos da Bíblia é você especificamente repreender o diabo e derrotar o mal. Deus vai mandar um diabo pra te proteger? Porra, aí é foda. No meio disso, corta pro Rudra, pegando o Dante de surpresa e começando um combate. Pra mais uma vez, sim, vocês já sacaram, Lady May Cry aparecer de novo.
Nessa altura do campeonato eu já aceitei que o plano sequência dessa série não faz sentido algum. Continuidade enfiado bem na bunda. Então eu vou super resumir o que acontece, porque eu não aguento mais falar dessa... Basicamente ela chega na sala de comando do prédio, que lá tem várias câmeras que mostram os refugiados que estão lá abrigados no prédio. E ela tenta abrir o portão principal, mas o seu acesso é negado. Só que o portão mesmo assim abre. Para o quê? Revelar como é uma armadilha e que explode os soldados que estavam tentando entrar. E ela tenta avisar antes sobre isso, mas o comunicador não tá funcionando. Então, deu merda mesmo. Retornando para a luta do Rudra contra o Dante, após alguma sequência de porradas, quando o Dante tá finalmente prestes a matar o demônio, corta de novo pra Lady, que depois de muita besteira em forma de audiovisual, ela diz para os soldados da Darkcom protegerem os macaianos e os resgatarem do prédio. Então volta de novo pro Dante, só que dessa vez ele finalmente mata o Rudra. Empecilhos aqui da edição, só pra falar de uma coisa que eu errei. Na verdade, quem mata o Rudra não é o Dante, mas sim a Lady, que aparece lá pra pegar kill. Nem pro anime deixar o Dante ter a glória dele de matar o inimigo, ele deixa pra dar o protagonismo pra essa p... Lá eles tentam achar o colar dele, mas descobrem que tudo aquilo era um plano do coelho. E que assim o mesmo começa uma call com eles, onde ele chama o Dante pra mais um x1 e os dois perguntam por que o coelho simplesmente não ativou o portal do Nether até agora. E nisso o coelho disse que precisava do Dante para que isso acontecesse. E assim ele vai revelar pra Lady que descobriu que ele era o filho de Esparda. E ela fica igual aquele meme do Marcelo do... Ela então conclui que se o Esparda selou o portal, ele deve ter usado o próprio sangue para fechar a barreira. Por isso, o coelho precisava do sangue do Dante, já que era o mesmo sangue do Esparda, teoricamente. E o coelho responde: acertou, miserável. Daí ela fica toda se achando porque acertou o plano do coelho e se acha o L da vida, a detetive mais foda do pedaço, para acontecer uma coisa antes, já que o Bennis descobre que seus soldados estão salvando demônios e que para ele, um super cristão conservador Bolsonaro guerreiro ordena matar todo mundo que eles acharem, em nome de Deus. E enquanto isso, o Plasma, ele tá naquela sala de comando, e ele, tendo um pico de desesperança, resolve explodir tudo vendo aquela cena. E que por acaso tinha um botão de autodestruição. Por que tem um botão de autodestruição aqui? E assim a gente vê a compaixão desse personagem pelo seu mundo, coisa que a gente não tinha visto até agora. Sendo que todas as cenas que a gente tinha desse cara é ele sendo sádico e matando todo mundo. Mas... vai entender, né? E o episódio termina por Bennis olhando para o prédio que tinha acabado de explodir, mostrando o quão malvadão ele é. Eu peço desculpas agora se eu estiver roubando a fala de alguém, mas eu tenho que usar porque ela é muito boa e encaixa no contexto daqui. Se você é o produtor de conteúdo que falou isso, por favor, deixa o seu copyright aqui nos comentários pra gente saber, porque, cara, essa fala foi muito boa, mas é impressionante como o Adi Shankar, ele é tipo o Rei Midas. Só que em vez de ter o toque de Midas, que transforma tudo em ouro, ele tem o toque de merdas, que transforma tudo em merda que ele toca. Não é possível. Ele conseguiu fazer um primeiro episódio que pega toda a essência do Devil May Cry, aí depois, ao longo dos episódios, ele vai destruindo tudo, virando essa bola de neve marrom de fezes que se acumula nesse quinto episódio, que pra mim é o pior de todos. Ele começa todo errado, tocando Devil Trigger na transformação do Dante, que eu já expliquei lá, o porquê disso tá errado. O que era pra ser a cena mais icônica do anime só destruiu tudo. Esses cortes secos que atrapalham a coerência da história, que, ai meu Deus. Eu já tinha ficado puto nos episódios anteriores, mas é aqui onde a merda fica pior. Eu tô pouco me fudendo pra substory da Lady no Resident Evil dela. Eu quero ver o Dante em Devil Trigger metendo a porrada no Rudra. Isso quebra totalmente a imersão que você tá tendo das cenas. E fica evidente que o Adi, ele só odeia o Dante. Ele queria fazer uma série da Lady. É que só fica bem claro que ele queria fazer uma série militar fantasiosa, meio Resident Evil. E se isso fosse um spin-off dela, talvez daria certo. Mas é o oposto. Aqui o plot é do Dante. Envolve o colar dele e principalmente a história do pai dele. Aí tu pega a cara de DMC, o personagem mais icônico dos jogos, e bota ele pra ter menos tempo de tela, é somente absurdo. E vamos lá pra outra questão, que é sobre os refugiados do episódio anterior. Eu já não tinha gostado de ter colocado-os ali como vítimas, sendo que eles são demônios. Só pra depois nesse episódio descartá-los pra falar como o Bennis é malvadão e cristão mau que ele é. E talvez você conseguiria fazer uma desculpa aqui que tipo, não, o diretor tá usando essa cena
cena pra mostrar que o personagem é um mau exemplo de um cristão, que ele não tá seguindo sua religião ao certo. Mas sabendo do histórico desse cara, dá pra ter uma ideia que aqui não é crítica, é burrinho. E bem, falando assim, parece que eu sou o super cristão. Apesar de eu me considerar eu não sou uma pessoa muito religiosa e nem sou muito praticante da crença. Eu até questiono várias coisas sobre ela. E sim, eu acho que dá pra você questionar sobre religiões em obras fictícias. Mas quando não é uma própria religião desse universo, você pegar uma religião real do nosso universo, você tem que fazer de maneira respeitosa. E eu consigo entender claramente por que algumas pessoas não gostaram dessa série e repudiaram ela. E foi o que aconteceu na do Castlevania, também da Netflix. E mesmo que se não fosse com o cristianismo, fosse, sei lá, com o hinduísmo, budismo, eu iria achar também muita babaquice por essa parte da produção do anime de deixar esse tema sem o mínimo de respeito. E bom, eu não sei como funcionam as leis lá na gringa sobre essa questão de intolerância religiosa, mas pelo menos aqui no Brasil a gente tem um artigo detalhando exatamente sobre isso. Intolerância religiosa, de qualquer forma que você expresse, é crime. E se o Adi Shankar tivesse aqui no Brasil, com certeza ele teria tomado um belo de um processinho na cara. Vai parecer meio contraditório o que eu vou falar agora, porque a gente acabou de ter um dos piores episódios de toda essa série. E um dos piores episódios que eu já vi em uma animação. Para logo em seguida a gente ter um dos melhores. Nem parece que o Adi Shankar tocou nesse episódio. E ele é o episódio mais tranquilo de explicar, porque ele não tem nenhum diálogo. Porque ele é um episódio mais contemplativo, onde a história está sendo contada mais pelas ações dos personagens do que em si por meio de diálogos. Nesse episódio a gente tem duas visões. O menino órfão, que onde será que eu já vi isso? E o outro é falando a continuação sobre a vida passada da Lady com a sua família e tal. A primeira parte do episódio a gente acompanha um menininho órfão que é acabado de ser adotado por uma família. Só que ao invés de dar amor e carinho para ele, eles tratam ele como se não fosse um humano. E abusam verbalmente dele e fisicamente. E a gente acompanha essa primeira parte também sobre como essa vida dele é sofrida. E que a única coisa que ele tem como um porto seguro, algo que ele pode ter um escapismo da realidade, é um livro. E o livro sendo o da Alice, no País das Maravilhas. E durante um fatídico dia que ele estava lendo seu livro, um portal se abre num beco abaixo da sua casa. Onde lá ele entra pensando que é o País das Maravilhas. Só que no caso é o País das Desgraças. Porque a dimensão que ele foi parar, além de ser um lugar altamente tóxico, criaturas gigantes correm atrás dele. E ele tem que correr por sua vida para sobreviver. E ao mesmo tempo, durante isso, a gente também vê a visão da Lady criança, onde ela passa os seus dias, enquanto a sua relação familiar só vai se deteriorando, já que cada vez que ela tenta se aproximar mais do seu pai, o Arkham, menos ela consegue porque mais medo ela tá tendo. E mais triste ela fica a partir disso. E a gente vê nesse episódio que o maior mal do homem chegou nele, que é calvície. E depois, a segunda metade, a gente vê que o garoto foi resgatado. E ele foi parar num vilarejo, que aparentemente são dos macaianos. E outra coisa que a gente percebe durante o episódio é que a animação muda completamente o estilo de arte, para tentar representar essa visão do garoto sobre esse mundo que ele tá agora. Eu não posso reclamar disso. Os animadores e os artistas dessa série, eles estão de parabéns. Não tem mais o que falar. E mostra que o garoto agora tem uma nova família, novas pessoas com quem realmente se importam com ele. E a gente acompanha o dia a dia dele, onde ele explora essa nova dimensão fantástica, que é o inferno. Que por algum motivo eles tentam deixar aqui bonitinho, né, senhora Shankar? Tô vendo aí essa cisma aí com religião sua, hein? O episódio é bonito, mas tô vendo. E durante as explorações desse garoto, a gente descobre duas coisas. Uma, que ele encontra uma pedra mágica. É estranho falar isso aqui. Eu pensei outra coisa. Onde ele resolve fazer vários experimentos com ela. E a segunda coisa, que ele descobre que esse mundinho dele não é tão maravilhoso assim. Já que ele vê que tem alguns generais demônios que estão sendo corruptos e torturando sua própria população. Coisa que mexe muito no garoto. Mas
quando ele pensou que ia fazer alguma coisa ou ia observar mais, uma das suas amiguinhas lá começa a tossir intensamente. E a gente descobre que ela acabou de ganhar uma doença desse local. E enquanto isso, no nosso mundo, a Lady tá passando os dias dela tentando se reconciliar com seu pai e, falhando. Coisa que eu tinha falado anteriormente. E durante isso a gente vê aquele menininho de novo, que é o garoto de óculos sem nome, que eu vou chamar ele de Roberto. Daí o episódio volta um pouco pra visão do garoto lá, enquanto tenta mesclar com a Lady. E enquanto eles não acham uma cura pra a menininha, acaba que no mundo real, a Lady durante um dia vê que sua mãe tá sendo usada pelo seu pai para um experimento. E a mãe dela tenta relutar e lutar contra o tempo todo, mas que acaba sendo morta pelo Arkham. E na hora que o Arkham vai tentar fazer alguma coisa contra a Lady, ela acaba revidando e botando a casa em chamas, porque ela acaba derrotando o Arkham. Podemos pensar assim, a gente não sabe se a série vai abordar ele futuramente. E sinceramente, por favor, que não façam isso. E após a casa dela entrar em chamas, a gente vê que ela agora tá determinada a descobrir mais sobre os demônios e lutar contra eles, já que virou seu objetivo. E no mundo macaiano, para não falar em de novo, porque o YouTube desmonetiza, querendo ou não, a gente descobre que a menininha, infelizmente, não teve uma cura. E a gente vê o garoto desfazendo do livro, que era o seu porto seguro, porque agora ele mudou de ideia e ele se tornaria um revolucionário. Poético. E uma coisa que eu esqueci de falar é que durante a cena da Lady toca Evanescence, e é uma música muito boa. Vai lá escutar ela. Várias cenas se passam então, e os personagens vão crescendo, até o momento que a Lady entra para Darkcon para caçar demônios, e o garotinho vira uma espécie de revolucionário do mundo dos demônios, onde ele cria portais para o nosso mundo, invadindo os supermercados, atrás de suprimentos para as famílias do submundo. E em um dia qualquer, em busca de suprimentos, estava correndo tudo bem. Até que a Lady aparece e estraga tudo, porque ela sabia da localização do grupo de demônios. E lá, eles encurralam a galera, que eram uns orcs meio bucha, nada a ver com nada. E de repente, aparece o grupo do homem, que estava tentando fugir daquela criatura enorme que perseguiu aquele homem anos atrás. E por sua voz, a gente descobre que este homem é na verdade o coelho. Por favor, nós viemos em paz. Que pede piedade para a Lady. Piedade, piedade. Piedade, caralho. E ela até começa a pensar sobre isso. Só que aquele monstro aparece e começa a matar alguns macaianos. Sem pensar duas vezes, o grupo da Lady começa a fuzilar a galera até ela eventualmente explodir geral lá. Mas quem diria, o coelho sobreviveu e jurou matar todo mundo que destruiu a sua família. E assim ele se torna de fato o coelho. E basicamente ele virou um coringa da vida. Fotos de rolas grandes. Rolas saborosas. Cara, o meu sentimento agora é de confusão. Porque a gente acaba de ter um episódio muito merda, pra em sequência ter um dos melhores episódios de toda a série. E esse é o melhor episódio. E eu lembro que quando eu vi esse episódio pela primeira vez, eu tinha ficado muito puto. Mas vocês devem estar pensando, porra, você acabou de elogiar o episódio e já tá falando que você ficou com raiva dele na primeira vez? É aí que tá. É porque esse episódio é realmente o único que faz sentido pra trama. E ele explora muito bem a personalidade do coelho e da Lady, sem ter um mínimo de diálogo. Ou que vai desfigurar de alguma maneira o DMC, que nessa altura do campeonato tá todo espatifado ali no canto. Olha o que você fez com Devil May Cry, a de Shuriken. E cara, eu queria essa qualidade no anime todo. Não é possível que eles fizeram 5 episódios merdas pra do nada ter um episódio muito bom no meio. Isso é muito frustrante, porque dá pra ver que tinha gente talentosa na produção, mas que deixaram todo esse potencial pra um único episódio. Toda a animação dele é diferente, é muito boa, e por mais que remeta outra série, pra o contexto dele funcionou. Mas infelizmente nem tudo são flores, né, gente? E os últimos 2 episódios voltam a ser aquela bomba de merda que eu vou ter que continuar narrando pra vocês. Continuar essa tortura psicológica. Continuamos essa desgraça com o coelhão caminhando sobre o inferno, mas que lá ele começa a passar mal, já que aquele dispositivo que ele tem no peito começa a falhar e ele precisa regular novamente. Ah, é verdade, eu tinha esquecido desse negócio. Ao longo dos episódios a gente vai acompanhando que o coelho tem esse dispositivo no peito que bombeia o sangue dele, coisa que a gente descobre como ele conseguiu no episódio anterior. É tanta coisa bosta nessa série pra se falar e se lembrar que os mínimos detalhes a gente acaba esquecendo. Mas enfim, continuando. Daí depois disso ele encontra um cavaleiro que estava à sua espera.
Quem será que é ele, hein? O misterioso cavaleiro então pergunta pro coelho se ele achou o colar do Dante, que daí ele entrega. E ele aproveita para pingar uma gota de sangue que faz, enfim, o amuleto brilhar. Então, o coelhão diz que vai apagar o crime histórico que o Sparda fez e vai libertar toda a população do inferno. E que se esse fosse o Virgil dos jogos, ele já teria cortado esse coelho do meio, na mesma hora que ele falasse mal do seu pai. Mas como ele não é, ele só pega a Force Edge do coelho e fala: você não é digno de empunhar essa espada. E o coelho só diz que vai usá-la para abrir o portal do inferno, coisa que o cavaleiro só aceita e deixa ele ir embora. Quando ele volta para o mundo real, ele manda seu exército já se preparar, já que o Dante estava para chegar. E ao mesmo tempo, a gente vê uma cena da Lady e o Dante que tinham acabado de cair do prédio, que foi explodido pelo plasma. E o Dante, então, ele solta um discurso heróico, falando que a raiva que ele sentiu foi a mesma que o Sparda deve ter sentido, e que agora ele tem uma nova missão para cumprir. Até a Lady fazer isso. Não fode. Ai, meu cu! Daí, pra fechar com chave de cu, ela prende o Dante num caminhão e vai atrás do coelho por conta própria. E basicamente deixa de ser Devil May Cry e vira um GTA, já que a Lady rouba um carro e vai em direção ao coelho. Enquanto ele tava esperando o Dante, para surpresa dele, quem chega é a Lady May Cry, que tenta barganhar com o coelho pelo colar, dizendo que se não fizesse isso, ia incinerar o Dante igual galinha no Minecraft. Daí ele, preocupado com isso, ele acaba caindo no blefe dela. E ele entrega o colar para ela. Ai, como eu queria que tivesse acabado aí. Acaba, pelo amor de Deus, acaba! Mas logo depois, eles acabam caindo no pau mesmo. E pela primeira vez nessa série toda, a Lady finalmente usa a Kalina N, o seu canhão icônico dos jogos. Tudo isso pra depois ela nunca mais usar durante todo o resto da luta. Muito tiro e muita porrada, ela acaba caindo, sendo envenenada, o que a paralisa. E assim, o coelho revela o seu plano maléfico. Ele diz que colocou o Poison do Dark Souls em todas as armas de todos os demônios que ali estavam, para que assim eles pudessem roubar o sangue do Dante com mais facilidade. E quando a gente pensa que a Lady vai finalmente morrer, o Dante aparece de forma heróica, a salvando, o que deixa o coelho cheio de tesão, já que o seu queridinho tinha acabado de aparecer. Daí ele manda pro Dante: bora dar um rolezinho no inferno? E ele diz que o portal que tava ali era nada mais nada menos que a casa do Sparda, o seu pai, que agora é governada pelo Mundus, que foi o principal responsável por matar a família do Dante. E ele fala que o Mundus e a Darkcon eram na verdade lados da mesma moeda, e que o nosso mundo era o paraíso. Só que o Dante debocha disso e decide ver o mundo dos capetas por si próprio, onde lá, por conta do ar tóxico, ele passa mal. E o coelho dá uma fungada lá e manda: pô, o Ed Shankar peidou aqui, hein? Mais diálogo expositivo sobre como o lugar é terrível, cheio de corrupção, até o coelho se preparar para empunhalar o Dante pelas costas, enquanto tenta convencer o mesmo de mudar de lado, já que, de acordo com ele estava fazendo certo. O Dante diz que isso era na verdade genocídio, e o coelho então retruca, dizendo que eventualmente a ordem seria instaurada, depois do sacrifício de algumas gerações. Então pede o sangue do Dante, coisa que na hora ele diz: não, o Sparda é um herói. E o coelho manda a maior cartada possível. Nos momentos que vocês passaram juntos e tiveram fraternidade entre filho e pai, porra, tocar na ferida de pai ausente é foda, hein, coelho? Daí eles começam a batalha, onde o Dante mata vários demônios e luta inclusive com o Cavaliere. E eu acho engraçado que ele até improvisa uma arma usando um corpo de uns demônios lá. Nova Devil Army do Devil May Cry 6, galera. Bola esquerda e direita do meu saco. Parou! Então, eles literalmente mesclam universos, lutando parte no mundo real e parte no inferno. Onde, enquanto o Dante luta com o Cavaliere no inferno, o coelho fica sós com a Lady, onde eles começam um conflito ideológico, bem entre aspas. Daí a Lady diz como ele é malvado e usou sua própria espécie para seus próprios interesses, já que ele tinha uma rixa secreta com a Darkcon. O Roger Rabbit do mal então fala o seguinte, que isso foi necessário para que ele conseguisse arquitetar tudo, já que a organização da qual a Lady faz parte iria fazer algo muito pior. E como se não bastasse tocar na ferida do pai ausente no Dante, ele fala o real motivo da Lady estar lá, porque ela é órfã, e diz que os três têm muito em comum, e assim ele se revela como um humano, enquanto toca Evanescence no fundo.
Então a Lady finalmente lembra da merda que ela tinha feito há vários anos atrás e volta pra luta do Dante contra os demônios. Daí depois de um tempo, o coelho tá pronto pra matar a Lady, mas o TDAH bateu nele. Esse aí é um dos meus. Ele se distrai com o combate entre o Dante e o Cavaliere, que dá brecha pro Dante destruir o portal junto do Cavaliere no meio dos portais, o que faz com que ele seja cortado no meio, literalmente entre os dois mundos. E dessa forma o coelho fala: você vai sangrar. Pô, virou Batman vs Superman agora? Então os dois começam a lutar, onde, obviamente, o Dante ganha e leva a melhor. Então, o coelho vai se jogar do prédio, onde o anime tenta fazer uma referência ao final do DMC3, onde o Dante tenta segurar o Virgil, tentando impedir que ele caísse. Só que enquanto lá uma cena simbólica, aqui só é rasa, e o coelho cai no mar. Eu vou cair! E daí o episódio termina com a tropa da Darkcon chegando no local onde tá o Dante e a Lady. E o Enzo ainda tá junto deles. Como é que esse filho ainda não morreu? Ai, vamos lá, né? Depois a gente tem um episódio tão legal que foi o 6. Voltar pra essa baboseira de antes é torturante. Quando a gente acha que a Lady vai ter uma evolução de personagem, agora que ela sabe do objetivo do coelho, ela vai lá e manda o Dante pra merda. Que até agora nessa série ele não fez nada. Ele só ficou aceitando tudo que mandavam pra cima dele. Porra, distorcendo completamente o que o personagem faria. O Dante daqui é um bobão que não consegue fazer nada sem a ajuda dos outros. Tudo isso só para elevar o protagonismo da Lady. E como se não bastasse, até o seu irmão, o Virgil, foi jogado pra merda. Ele virou um bunda mole. Nessa parte, aparentemente, era pra ele estar na forma de Nelo Angelo, que é uma forma que ele assume quando ele tá sob o controle do Mundus, lá no primeiro DMC. E ele tá nessa forma exatamente por estar sendo torturado por esse rei do inferno, que devido à punição que o próprio Mundus o colocou. E ele vê que tem um cara aleatório com a espada do pai dele, ao invés dele meter a porrada e pegar a espada pra ele reportar pro Mundus, falar: Lord Mundus, evitei que o humano aleatório com a espada do meu pai abrisse o portal do submundo e fudesse todo o nosso plano. Ao invés disso, ele só fala: beleza, toma meu sangue aí, abre essa porra. Mas tirando isso, é o de sempre. Episódio bem animado, cenas de luta bem legais, isso não falha. A revelação do coelho pra Lady é ok, mas eu quero elaborar essa parte mais pra frente, quando for falar da série no geral. Então, bora acabar com essa tortura de uma vez, indo pro último episódio da série? Então chegamos finalmente no fatídico episódio final da série de Devil May Cry da Netflix. E esse é o mais polêmico. Ai, mas vamos lá. Ele já começa com as equipes da Darkcon tentando achar o paradeiro do corpo do coelho, onde lá o vilão encontra um dos seus lacaios, que apareceu no episódio anterior. E ele o usa, literalmente comendo ele vivo, injetando o seu sangue demoníaco nas suas veias, onde lá ele começa uma mutação, basicamente virando um bicho de Resident Evil. Eu já entendi, Ed Shankar, você quer adaptar Resident Evil. Enquanto isso, a Lady e o Dante discutem sobre quem deveria ter a posse do colar. Então a Lady aponta pro Baines, falando que ele é um homem virtuoso, que se importa com seu país e que com ele seria mais seguro e tal. Tá bom, Lady, tá bom. Poucos segundos depois, isso se contradiz, já que o Baines está conversando com um de seus soldados e ele chama literalmente a Lady de cadela e que precisava de coleira, mostrando para nós que para ele a Lady não passava de uma arma e não uma pessoa. Daí ele chama ela e pergunta onde estava a espada do coelho e ela responde que caiu no rio junto dele. Isso deixa o Baines muito puto, que ele diz o quão ele estava decepcionado com ela e ele fala que ela precisava morrer para cumprir o seu objetivo que Deus lhe deu, coisa que os seus parceiros fizeram com a morte deles. Eu sei que isso era para ser uma crítica ao militarismo dos Estados Unidos, mas puta que pariu, um pouco de sutileza faltou aqui, né? E daí ele pergunta também onde tá o amuleto do Dante, que o Dante mente para ele, dizendo que caiu junto do coelho no rio. O vice-presidente, sendo um babaca como ele é, pede para os seus soldados apontarem suas armas em direção ao Dante, já que ele deveria se render ali mesmo. Mas antes que algo acontecesse, de repente o coelho mutante aparece, com uma aparência bem parecida do Berserker do Fate Stay Night. Então a batalha começa entre os figurantes da Darkcon e a galera ali. E o
o Baines aproveita para fugir de helicóptero, onde lá o Anders chega carregando um dispositivo de portais, que ele pede ajuda para subir, e consegue. Daí a Lady e o Dante se juntam pela primeira vez contra o coelho, e depois de muita porrada, tiro e bomba, o Enzo resolve entrar na fight por algum motivo, usando a Kalina N, mas que acaba sendo esfaqueado no processo. Aê! Mataram esse merda! A facada que ele falou que tomaria pelo Dante não era meme, não. O Dante, muito puto pro seu amigo ter morrido, ele entra em fúria e luta contra o coelho, onde eles chegam até a ponte de São Francisco, onde lá o coelho revela a verdadeira forma da espada do Sparda, que se ativa após ela entrar em contato com o sangue do Virgil. E ele fala pro Dante que o seu irmão estava vivo, que logo eles iriam se reencontrar, já que ele enfia a espada no Dante, mandando mais uma empunhalada pra conta dele. Assim, o mundo dos demônios finalmente se abre, e eles começam a invadir o nosso mundo. Porém, a Lady, com apenas uma bala, acerta o coração do coelho, exatamente naquele dispositivo bizarro que ele bombeava o seu sangue, e manda. Jackpot. Daí o Dante, vendo a oportunidade, termina o serviço, matando o coelho ali mesmo, fechando o portal do inferno. Depois disso, o Dante e a Lady se reencontram, e lá eles trocam uma ideia, e o Dante tenta convencer a Lady a trabalhar junto com ele, para basicamente começar a sua parceria, igual a gente vê nos jogos. E ele diz que o seu objetivo ali mudou, já que agora ele queria reencontrar o Virgil e resgatar sua família, enquanto ele revela pra gente esse lado mais melancólico dele. Mas, como isso é Devil May Cry, da Netflix do visionário Adi Shankar, isso aqui acontece. Eu preciso prender você. O Bane estava certo. É perigoso demais deixar você e aquela espada soltos pelo mundo. Só me dá vontade de desligar o computador, deitar na minha cama e chorar. Porque não é possível. Sempre que essa personagem parece que vai ter um arco de redenção e vai melhorar, ela retrocede na mesma hora. E basicamente depois dessa traição, ela vê na distância um portal se abrindo. E daí a gente tem um flashback explicando sobre isso. Basicamente na hora que o Anders entrou no helicóptero da Darkcon, onde estava o Baines, várias armas estavam apontadas para ele, já que eles já sabiam que ele tinha traído a Darkcon. Daí ele, como um soldadinho bunda, diz que essa era a única forma de salvar sua família e que ele não fez isso de propósito. Daí, como o Baines é um cristão malvadão, ele começa um monólogo falando como o plano de Deus era para os humanos criarem um paraíso na Terra, mas ele vai usar esses portais para destruir o inferno. E assim, seus homens atiram no Anders, o jogando no rio e matando esse pobre pai de família. E em seguida, ele abre o portal do inferno no topo do prédio, enquanto manda jatos bombardear o inferno enquanto toca Green Day. E essa é a pior cena do anime inteiro. Como se não fosse claro o suficiente, o Adi Shankar quer nos surpreender, mostrando que ele é todo inteligentão e político, mostrando sua crítica aos Estados Unidos, que bombardeiam países do Oriente Médio em troca de recursos. Só que ele faz isso usando o inferno como alegoria, enquanto a gente vê nessa montagem terrível os Estados Unidos roubando o inferno, criando bases e botando Dante como cobaia de testes em um laboratório. Tem até o Arius ali, o Arius de todas as pessoas do Devil May Cry 2. E cara, eu depois de ver essa cena, eu me sinto vazio e horrível. Vazio porque a crítica aqui é só uma merda por ser batida o suficiente. Todo mundo sabe que os Estados Unidos é uma bosta, que ele é ruim por motivos óbvios de imperialismo, que já virou rotina xingar os Estados Unidos hoje em dia. E horrível porque eu me forço a assistir 8 episódios de uma série ruim, que tá corroendo meu cérebro. Tudo isso só em troca de algumas views de alegrar vocês. Mas o episódio ainda não termina, porque pra fechar com chave de bosta, essa cena aqui acontece. O Raimundos concede liberdade a vocês. Mostrem sua gratidão. Os Sapiens e seus exércitos não têm noção da tempestade que está por vir. Eu sou a tempestade. Adi Shankar! Eu sou a tempestade? Em nenhum momento o Virgil fala isso. E sim, isso é uma música pra se referenciar a ele. É literalmente aquele meme do personagem falando o título da obra. Tipo o Invencível. Terrível, terrível. Como já diria o bom ditado, né? Brutal. It's over, Bubeta.
Cara, o que fizeram nesse episódio? Foi uma das piores sequências de episódios que eu já vi na minha vida, cara. Toda aquela construção do Dante pra entender sobre o seu passado e seu poder, enfia no cu. Lady finalmente vai entender seu propósito e ver que ela tá sendo manipulada desde sempre pelo governo, enfia no cu. Não, ela vai ser tratada igual um cachorrinho pelo presidente e ainda por cima traiu Dante. A invasão demoníaca, que não durou nem 5 minutos pra logo de cara já terminar. E por fim, essa crítica vazia dos Estados Unidos. Olha como eles são maus, olha como eles roubam recursos até do próprio inferno. Ai, tá matando os demônios, coitadinhos. Olha como são um cristão malvadão. Tomar no cu, cara, tomar no cu. E aquele final? Enfia a tempestade no seu cu. Se essa série tinha alguns momentos interessantes que me mantinham assistindo, aqui nesse final cagaram tudo. Tudo isso pra deixar nesse cliffhanger pra próxima temporada. Enterraram algo que tinha potencial de ser bom. Cara, aqui é só merda, é só merda, é só merda. Vocês entenderam minha opinião sobre os episódios durante todo esse vídeo. Cada detalhezinho ruim, cada micro coisinha que o Adi Shankar colocou pra enfeitar esse bolo de merda. Então eu não vou me enrolar muito aqui nesse final, já que esse vídeo tá gigantesco e sinceramente eu não tô suportando mais falar disso aqui. Então vamos falar sobre o ponto positivo da série. A animação. Eles conseguiram pegar bem a essência do combate frenético do Devil May Cry, o Dante sendo mega estiloso, dando várias piruetas. E o episódio 6, que eu nem preciso falar, né? Que apesar dele não ter nada a ver com Devil May Cry, ele é muito bonito. E eu acho que é só isso mesmo, a única coisa boa dessa série. Já os negativos... Oh, se tem! E vamos dissecar aqui agora. Eu acho que a principal coisa negativa dessa série é essa constância de diálogo expositivo, que eles ficam jogando na nossa cara pra tentar dar mais significado pra obra, pra esse universo, coisa que eu comentei um tempinho atrás que isso não funciona. E pra mim, isso só tá tratando o público como idiota. Seria melhor ter ido ver o Pelé. Até pra quem não conhece a obra, ficar enchendo a cabeça de conceito não é nada conceitual. E sim, isso é um jeito tosco de fazer o público mamar a bola do diretor. E eu cozinhei agora escrevendo isso, hein? Outra coisa, a narrativa dessa história não funciona. Ela é muito nada a ver com nada. Tudo é tão foda-se, tão precário, que você não liga pra nenhum personagem. Personagem morre? Foda-se. Conceito mirabolante acontece? Foda-se. Tudo é só uma justificativa barata, pode Shankar poder botar as ideias tortas dele nessa fanfic bizarra que virou Devil May Cry. E sinceramente, custava adaptar direitinho o material original, ao invés dessa tralha? Era só pegar a história do mangá e trabalhar a partir disso. Ou talvez um pouco do DMC3, que é uma história de origem. E ela é bem simples de compreender. E é um bom caminho pra gente poder adaptar Devil May Cry pra outra mídia. Ou se não, fazer igual o anime de 2007, que continua as aventuras do menino Dante, fazendo algo original, mas que respeita o que foi feito anteriormente. Apesar que depois de ver esse anime da Netflix, eu não quero mais nada na mão desse cara. Os danos que ele causou para a obra foram irreversíveis. Pra quem não conhece Devil May Cry, vai achar que os jogos são isso, essa maçaroca de idiotice que te viu na série. E sim, eu entendo, eu falei nesse vídeo sobre os conceitos da obra original, como eles foram distorcidos, mas aqui nesse final eu tenho que admitir uma coisa. DMC é bem pastelão, mas é um pastelão bom. É tipo aquele pastel gorduroso que tu come no centro da sua cidade, junto daquele caldo de cana. Ele é bem gorduroso, às vezes ele vai descer mal no seu estômago, te dando aquela azia. Ou até, às vezes ele não tem aquele recheio, é mais aquele pastel de vento, mas é gostoso e te enche. Não era difícil adaptar DMC, sinceramente. Mas o Adi teve a proeza de errar, pra tentar criar essa visão dele, onde o Dante é um bostão o tempo todo, que tem que ser salvo pela Lady, que... Nossa senhora, eu não aguento mais falar dessa personagem. Eu não quero elaborar mais sobre você. Tu só é a predileta do Adi Shankar. Você é uma versão distorcida dessa outra personagem. Você não é ela. Todo o arco que a gente vê do Dante não faz nenhum sentido. No início, a gente vê ele de um jeito, todo habilidoso e cheio de truques, pra logo em seguida, no próximo episódio, ser capturado, coisa que acontece 2 vezes ao longo dos 8 episódios. O colar dele, que é o bem mais precioso que ele possui, ele perde 2 vezes. E o Devil Trigger, que foi toda aquela cena do episódio 5 para ele virar, ele usa só uma vez para tentar matar
ao Rudra, coisa que ele não consegue porque sabemos bem como a Lady May Cry chegou pra roubar a kill, e uma última vez contra o coelho, pra logo em seguida ele não tancar uma seringa que a Lady bota no pescoço dele. E o coelho, ele que era pra ser o grande vilão da série, o motivo de nós assistirmos ela e queria guiar a história, acaba que ele só vira aquele típico vilão frustrado no final, que justifica suas ações malignas a partir do seu passado. Coisa que ele ficou meio né. Ele tenta ser aquele personagem que quer fazer a revolução dele em busca da própria justiça, mas no final ele só acaba sendo ui, agora eu tenho um poderzinho, pra logo depois em seguida morrer. E lembra da revelação dele? Então, até ela não funciona direito. Cara, não faz sentido você fazer um episódio sobre a origem dele e logo em seguida fazer uma cena de revelação, como se, nossa, olha, a gente descobriu, o coelho é humano agora. Sendo que a gente literalmente descobriu isso no episódio anterior. Só vira uma informação meio foda-se. É por isso que uma das sugestões que eu faria para mudar essa série, se eu tivesse que mexer no roteiro dela, seria trocar a ordem dos episódios. Ao invés do episódio 6 ser o 6, ele virar o 7, o episódio 7 ser o 6. Fazendo assim com que essa revelação que a gente tem sobre o coelho ser um humano tenha mais impacto. Outro personagem que, né, não faz sentido nenhum pra mim é o Baines. O intuito dele é só ser o vilãozinho da obra pro diretor falar mal de religião. E uma informação meio mórbida é que o dublador original dele, no inglês, é o Kevin Conroy, que pra quem não sabe, foi quem dublou o Batman durante vários anos. E é uma pena esse ter sido o último trabalho dele em vida. Todo esse talento que ele carregava ser desperdiçado nesse personagem. É até um pouco desrespeitoso com a memória do cara, sabe? Pelo menos eu senti isso. E bom, essa foi Devil May Cry da Netflix. E sinceramente, qual que é o intuito dos diretores ainda fazerem isso? De tentar pegar já uma obra conhecida e adaptar totalmente errado? Ou nesse caso, não adaptá-la? Eu pelo menos aprendi alguma coisa depois de assistir esses 8 episódios. Nunca mais na minha vida hypo mais nada. Principalmente se vier da Netflix. Ou da mão desse cara. Foi uma lição valiosa. E minha última mensagem aqui é só uma. Que é, vai jogar Devil May Cry. Vai garantir suas horas de dopamina com combos estilosos. Com esses 5 jogos. 6 se você contar o reboot. E manda essa série de volta pros quintos dos infernos que ela pertence. Jackpot. Bem, esse foi Devil May Cry da Netflix. Oh, que jornada, hein? E bem, faz um tempinho que eu não apareço aqui no YouTube, né? Dei uma sumida. Eu tô produzindo esse vídeo há 3 meses, pra vocês terem ideia. Ah, e 3 meses só falando de Devil May Cry da Netflix é um negócio que desgasta a sua cabeça, sinceramente. E bem, era pra esse vídeo ter saído bem antes, lá pra junho, por aí. Só que por questões pessoais da minha vida, eu acabei atrasando ele. Mas eu me diverti produzindo ele, apesar de tudo. Eu não tenho muito mais coisa o que falar aqui. Eu gostaria mesmo é pedir aquelas coisinhas que o youtuber sempre pede no final de cada vídeo, que infelizmente a gente tem que fazer isso aqui. Senão a plataforma só come o nosso rabo. Coisa que provavelmente ela vai fazer com esse vídeo, já que, né, eu não posto nada há 3 meses. Então, se você gostou, deixa o seu like. E se você não é inscrito do canal, se inscreva agora mesmo. E se possível, hype esse vídeo. Isso vai ajudar muito no engajamento dele. E não custa nada, é só um botão que você vai apertar. Então, para fechar de fato esse vídeo, eu preciso agradecer os membros do canal que, mesmo durante a minha ausência, continuaram ajudando financeiramente o canal. Sério, galera, vocês são demais. Obrigado de verdade pelo apoio, isso só me anima mais de continuar o canal. E os membros são Tamura, Lorde Marcel, Matheus Tilabecor e Álvaro Lana, por terem se tornado chefes aqui do canal. E aquele agradecimento mega especial para o Derefepo, o deus egípcio. Valeu pelo apoio, gente. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E fui!